Muitíssimo boa tarde, meu povo. Estamos começando o Self-Service gostosinho, ao vivão para você na nossa última segunda da temporada. Sim, está acabando, plateia. Mas agora... aí, aquele clima de tristeza, jamais. Tiraremos umas férias aqui rápidas para botar a cabeça no lugar, né? Oxi, já, sem falha hoje. Para repensar nosso conteúdo, o que queremos fazer, o que queremos dizer para você que está assistindo a gente agora, que já vai chegar dando aquele like gostosinho para nós. Pega esse dedo aí, aperta o joinha que é de graça para o YouTube entregar essa live para muito mais gente. Hoje um papo muito legal aqui com ela, que você já viu em algum momento da tua vida, zapeando na TV, na internet, já passou pelas maiores emissoras do Brasil, Record, Globo, Rede TV, passou por tudo. E hoje está aqui com um projeto maravilhoso, que eu tenho muita curiosidade de passar. Tem muita história para contar, né, Maria Cândida? Muita história, até porque você já está entrando quase na meia-idade, daqui 10 anos da meia-idade. Qual é a meia-idade hoje? Então, você começa a se tornar maduro, tecnicamente, a partir dos 40 anos. Tá? E começa o envelhecimento dos seus órgãos, dos seus músculos, tudo isso. Você vai ter que fazer mais musculação. Não sei se você faz porque você tá com moletom. Minha filha só usa moletom. Por que vocês usam tanto moletom? Pra disfarçar, né? Quando a gente não vai fazer Eu não entendo essa coisa. Minha filha tem um monte... Ela tem 20, né? Quase 20. Um monte de moletom. E a gente, assim, eu sou... Nos anos 80, moletom era uma coisa... estranha. Muito assim. Despojada, né? É meio mal vestido. Mal vestido. Moletom, Eu tinha ido boneco. Boné eu fui tirando porque chegou uma hora que eu falei, nossa, mas 30 boné, talvez já não... Né, não... Por que não? Imagina. Não pode. Não, isso eu sou contra. Do boné? Não, sou contra você delimitar uma idade para uma coisa. É que... Se bem que eu tava falando agora isso, né? Que o pessoal mais jovem usa moletom. É uma coisa geracional. E você acha que o boné não é mais pra sua geração? Então, é porque eu usava boné e às vezes eu usava, né? Como eu gravo muito, às vezes pra trás porque ele fazia sombra. E aí, cara, boné pra trás, um cara já de 30, você tá querendo passar uma imagem muito nova, como eu sou descolado e jovem. Às vezes você mas às vezes tem ocasião, por exemplo, se eu venho aqui te entrevistar de boné. Entendi. E qual o problema? Não tem, né? Não vejo nenhum problema. Usaram tanto... Agora que o boné tá ressuscitando, você vê as campanhas políticas, todo mundo de boné escrevendo coisas. Mas existe uma filosofia sobre, né, como cada peça de roupa te apresenta para o mundo. E aí eu já li uma teoria de que o boné na cabeça tem uma coisa meio de proteção intelectual, ao mesmo tempo de assim, não quero que vocês me acessem por completo. E você agora quer ser acessado por completo. Agora eu quero ser mainstream, sabe? Ser do povo. Olha só, você que tá chegando, pode mandar sua pergunta, o que você quiser dizer, porque ela está aqui pronta para ler tudo. Nossa Daisy, tudo bem? Tudo bem. Cara, você falou isso do boné, fez muito sentido você usar boné, tá? Disso do tipo assim, eu não quero que as pessoas me acessem, mas tipo... Eu achei muito você, me surpreendeu você ter parado por isso. Eu achei a descrição totalmente você. Não, porque agora eu quero ser acessado. Você é um livro aberto. Você uma entrevistadora pra tirar de você. Tirar de mim. Vamos inverter o lance do boné. Caraca. Deu seus recados. Gente, é isso aí. A gente tá... Inclusive, a gente bateu 885 mil inscritos no canal. A gente tá com a meta de bater 900 antes das férias. É a última semana turbo de novo aqui. Então, por favor, se inscreve aqui no canal pra gente bater essa meta, sair de férias tranquilo. Faltam 15 mil inscritos. Acho que dá pra gente bater. Eu acho também. Deixa seu like, manda sua pergunta, seu superchat, interage com a gente, porque a nossa convidada já falou que vai responder tudo. E hoje temos aqui, ó, 2... Você nunca veio, né? Nunca vi. Pega aí o milkshake, fale seu nome, o que você faz da vida, me conte. Nunca vi, tanto é que esqueci de pegar o milkshake, inclusive, né? Mas eu assisto bastante. Meu nome é Thiago, eu sou de Recife. Além de ter vários artistas do estado de onde eu vim, que é Pernambuco, tem vários ícones de reality show também, né, que eu acho que eu não preciso citar aqui. E é isso, tá sendo massa até que ainda mais com essa convidada. Boa, já prepara a sua pergunta daqui a pouco. Temos ela que é entrevistadora, ela tem podcast também. E aí? Ei. Ai, gente, eu tô feliz, animada de estar aqui, porque pra mim é uma honra, né? Por ser comunicadora, tá com uma grande comunicadora como você, que é exemplo pra... Obrigada. Independente de gerações, que a gente tá falando um pouco sobre a questão da idade. Eu com 38, tô já casando ali também. Tá quase madura. Quase madura. É uma honra, de verdade mesmo. E ó, só antes da gente começar aqui, falando em Semana Turbo, a gente encerra a temporada na sexta-feira e temos uma agenda especialíssima, tem gosto pra todo mundo, tem entrevistado pra todo mundo. Olha só a agenda do Self-Service dessa última semana, bota aqui na tela pra nós. Ó, hoje Maria Cândida falando sobre tudo, mulheres pelo mundo, história de Hollywood, essa já entrevistou assim, gente que vocês nem imaginam. Amanhã teremos Kleber Machado falando muito de esporte, sobre o novo jeito de narrar, sobre
Kings League, mulheres de futebol, tudo que vocês quiserem saber. Quarta-feira teremos ele, campeão de reality, reizinho do entretenimento, cara polêmico, que vai falar sobre tudo aqui, senhor Davi Brito. Na quinta, aquele nosso papo sem pé nem cabeça, às vezes um papo profundo, às vezes um devaneio, eu e Lid Lisboa. E na sexta é o nosso programa de número 300, que é a nossa live especial para fechar a temporada de 2 anos de self-service. Então, espero vocês essa semana. Tem programa todos os dias, rumo aos 900 mil inscritos pra gente fechar a temporada. Mas agora vamos falar com ela. Vamos começar com os melhores aí de todo mundo. É lógico, segunda... Não, todos são maravilhosos. Não, mas você tem seu... Que os outros não nos ouçam. Não, que ouçam sim. Que ouçam sim. Sim, é brincadeira, eles estão acostumados. Você, assim, a minha memória que eu tenho de te ver na TV, você estava sempre num país diferente, numa curiosidade, conhecendo uma cultura. Tá? Como é ter o melhor trabalho do mundo? Você demora 20 anos, 30 e às vezes não consegue ter o melhor trabalho do mundo. Aí que tá. Vocês têm a visão, vocês têm a percepção de que é o melhor trabalho do mundo. Mas existe, você sabe, existe uma produção, existe perrengue pra caramba pra você chegar onde você tá. Mas concordo que eu fui uma das que conseguiram estar fazendo coisas legais, interessantes e do que eu gostava, que era viajar pelo mundo. Eu acho que você se lembra de um programa chamado SBT Repórter. Esse programa, eu fazia reportagens sobre cultura. No fundo, era um pouco entretenimento, mas não existia entretenimento da TV, essa coisa de, estou no entretenimento, estou no jornalismo. Eu era uma jornalista que ia para diversos países, então, por exemplo, vou para Portugal, percorrer Portugal inteiro e a gente vai achar que tem de legal na gastronomia, um personagem bacana que está na rua, os pontos turísticos, tudo isso a gente fazia e dava aquele gostão 40 minutos neste programa. Eu fui para o Vietnã em 98 e fui de Hanoi, que é a capital do norte, até Ho Chi Minh, que é o sul do país, percorrendo durante 20 dias. Imagina, que loucura. E lá em Ho Chi Minh tinha os túneis. Você já ouviu falar dos túneis secretos dos Vietcongs, que eles se escondiam dos americanos? Então, os túneis, eles eram 8 metros, são ainda 8 metros embaixo da terra. Tinha 200 quilômetros. Você vai perguntar para mim, como tem 200 quilômetros um túnel? Chama Cu Chi Tu. Eu já falo, eu olho pra você, porque vocês devem fazer essas brincadeiras, né? Cu é C-U e Chin, C-H-I-N de navio. Cu Chi, o túnel lá. Eles cortavam esses túneis, por exemplo, eles desciam, tinha um mato lá, tudo o mato e tal. Aí eles faziam, tem até vídeo meu disso daí, eles entravam nos buraquinhos quadradinhos bem pequenininhos, os vietnamitas, eles são baixinhos e magrinhos, eles entravam e lá embaixo tinha cozinha, tinha estratégia de guerra, tinha tudo isso, porque o grande estrategista da guerra, que ganhou a guerra do Vietnã, lá que foi dos anos... Foi até 75, anos 60 até 75, era o Ho Chi Minh. Então, eles rastejavam lá dentro até chegar na cozinha, por exemplo. Rastejavam até chegar no negócio. E mostrei tudo isso no SBT Repórter. Você perdeu o melhor programa, esse daí. Vou maratonar, tem no YouTube? Sabe que eu sou da geração que não tem nada no YouTube, mas de repente alguém que está aí assistindo consegue achar esse SBT Repórter. Como que eles respiravam? Punham... bambu, eles punham bambu, até lá em cima, vários bambus pela terra, até lá em cima, tá? 8 metros, não é muito. E ia todo o ar lá para baixo. E o que eles faziam para despistar os cachorros dos americanos, para não acharem eles? Colocavam sabonete no bambu. Então, os cachorros dos americanos não conseguiam achá-los. Então, eles iam, corriam para lá, sei lá, lutavam. De repente, você via... Sabe aquelas coisas de filmes? Tá andando por aqui, de repente não tá andando mais? Por isso, porque eles tinham vários pontos de escape. Maravilhoso. Cara, quantos países você já conheceu? Eu não sei, muitos. Mais de assim, quantos? Assim? No Oriente, eu já fui pro Japão, eu já fui para Taiwan, eu estava grávida até da minha filha, que tem hoje 20 anos, fiz o programa inteiro em Taiwan, para as Filipinas, pro Vietnã 2 vezes, para Tailândia 2 vezes, para... Acho que é isso, no Oriente. Cara, Tailândia é animal, né? Eu fui há 2 anos atrás, assim, fiquei
apaixonado. Bangkok, você foi? Eu fui Bangkok, fui pra Chiang Rai, fui pra Phi Phi, fui pra Krabi. Nossa, você foi muito... Nossa! Eu fiquei 15 dias. E por que você quis tanto Por que ir pra eu voltei? Tailândia? Não. Por que eu voltei? Não sei. Nossa, a cada story dele eu achava que ele não ia voltar mesmo, tá? Ah, esse aqui foi no túnel? Esse aí, ó. Ai, que da hora. Esse é no túnel. Esse buraquinho era o buraquinho que os Vietcongs entravam. E eles se escondiam, eles estavam lutando, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. Então, até eu tinha 2 cinegrafistas, né? Um com uma câmera grande beta, aquelas que, daquela época lá que a Sim. gente usava. O cinegrafista não conseguiu entrar aí. Ele entrou no primeiro piso, porque eles abriram. Hoje tem um lugar turístico, que os turistas podem ver e tal, mas esse a 8 metros, só a gente foi com um Vietcong, que era guia lá. Então ele explicava que eles viviam com arroz, com saquinhos de arroz lá embaixo, e ficavam. Por isso que na guerra, muitos vietnamitas, milhões de vietnamitas morreram. Porque os americanos chegaram Sim. com absolutamente tudo de guerra, mas eles não conseguiram ganhar a guerra. Eles mataram mais gente, mas eles não ganharam a guerra. E muito por causa... A estratégia era, assim, você vai para um lugar guerrear, você vai para, sei lá, vai para o Oriente Médio, bota os americanos lá, que tem uma cultura totalmente diferente. Quem conhece a base, quem conhece o terreno, onde você o seu habitat, é capaz de fazer tudo. Né? Sim. Então, assim... Esses túneis foram, assim, por muito... Eles ganharam muito a guerra por causa disso. Porque eles conseguiam se deslocar e dava no rio Saigon, dava no rio. E não dá uma claustrofobia, assim, você gravando ali? Muito, muito. E um outro câmera que conseguiu lá embaixo comigo era um câmera que tinha uma câmerazinha bem pequenininha. Handcamzinha. Uma handcam daquela, 98, né? Ah. Sabe aquelas de casamento, VHS e tal? Então foi esse câmera que conseguiu lá embaixo comigo. E tinha morcego, era climinha escuro. gostoso, né? Era horrível. E daí eu voltei, até no Danilo Gentili, quando eu fui lá, eles mostraram, porque eu trabalhei no Gugu um tempo depois, uns 3 anos. E aí, como eu fiz esses túneis, eles tudo que tinha túnel, me mandavam. Então, o Carandiru, quando existia, dos prisioneiros, eles viviam fazendo túneis, né? E teve um dia, uma época, um domingo, que a gente estava ao vivo, e eles fugiram. Aí me mandaram pro túnel lá, túnel com rato, túnel de esgoto, com rato e tudo, e fui, né? Fazer o quê? Virei a mulher do túnel. Cara, e assim, você, imagina, né, na profissão, da mais jornalista, tem que driblar o seu medo, mas o que te pegava, assim, nessas matérias? Tinha alguma coisa que você tinha medo, que você driblava de alguma forma, do tipo, ou não vou fazer, ou essa daqui vai ser minha superação? Não dá pra você... Naquela época não tinha assédio, não vou fazer... Tinha assédio sexual, tinha assédio moral. Mas não tinha nome, né? Não tinha nome. Então, assim, eu não vou fazer, como não vai fazer? Tem 20 aí pra fazer. Não vai fazer. Além de ter 20, falar, tem 20 você também vai embora. Quando eu estava grávida, minha filha nem sabe disso. Eu estava com 2 meses de gravidez e aí eles queriam me mandar para uma ilha, que era uma ilha que tinha macaco, cobra, não sei o quê, para eu passar uma semana nessa ilha. Eu falei, eu tô grávida, e assim, não fiz os 3 meses ainda. Gravidez de risco, risco ainda. E eu falei, e aí fiquei meio de lado por um tempo, porque eu falei que eu não iria. Mas naquela época não existia não ir. Mas o lance é que eu gosto. Bota uma aventura pra mim, eu assim. amo. Eu sou a pessoa que mais, sabe? Quanto mais eu difícil, me sinto mais viva. legal. Então, assim, às vezes você fala assim, você quer conhecer tal, eu quero pular de bungee jump. Não quero. Foi a pior experiência que eu fiz na minha vida. Mas gravando... Foi na África? Não, foi na Austrália. Na Austrália. Naquela parte Oceania eu conheço a Austrália e Nova Zelândia também, que a gente falou do Oriente, né? Os países que eu conhecia. Mas enfim, quando tá gravando, parece que a minha emoção tá de ter... Vai ter gente vendo, eu tô transmitindo aquela emoção, eu não sei direito, eu quero comunicar e mostrar aquela história, entendeu? E ainda não tem, porque assim, eu acho que, enfim, o jornalismo da TV, ele tem ainda uma abrangência muito grande, mas numa época que, assim, as pessoas só conseguiriam ver aquele tipo de matéria pela TV. Exato. Hoje tem muito canal no YouTube que vai e mostra, mas ali era o único canal que você tinha, era ver nesses programas. Então, né? quando vocês eram pequenos, eu não sei quantos anos vocês têm, mas quando, assim, você tinha 8 anos, tanto que tem gente com 30, 35, que fala assim, eu te via quando eu era pequena na televisão, porque eu chegava da escola, eu tinha um programa à tarde na TV Record, chamava o programa da tarde, tinha umas pegadinhas que eu ficava narrando, e, quer dizer, não tinha só isso, né? Mas tinha tudo. isso, E a pessoa chegava da escola, não tinha opção, e ficava vendo, criança, Sim. né? Ficava vendo, então assim, tem uma memória afetiva comigo que eu acho muito legal.
E além de vários países, você entrevistou muita gente de Hollywood, né? Só uma pincelada, assim, alguns nomes, só pra galera ter uma noção de quem você já entrevistou. Brad Pitt, Meryl Streep, Sandra Bullock, Keanu Reeves 3 vezes, Arnold Schwarzenegger 3 vezes. Ai, meu Deus do céu, peraí, agora... Ai, tem um monte de filme. Richard Gere, Tom Hanks, o loirinho, esqueci o nome, Ben Affleck, de mulher, mais Halle mulher. A Halle Berry, no Mulher Gato. A Halle Berry na Mulher Gato, Amava. os Harry Potter, acho que 2 ou 3 vezes os meninos do Harry Potter, quando eram crianças, agora ele já tem 40 anos, sei lá. Já nem quero, não me associa a Harry Potter, não. É verdade. Mas assim, entrevistei quando eu tinha 12 anos, em Londres. Essa galera, geralmente, quando você voltava, assim, você entrevistou algumas vezes, lembravam de você? Ou é tipo meio que famoso brasileiro? Oi, prazer, tudo bem? Não, essa galera dá entrevista por 3 dias para o mundo inteiro. Então, não tem muita chance deles lembrarem. Mas eu perguntei pro Arnold Schwarzenegger uma vez, só que ele é tão bom. Sabe, imagina alguém bom de câmera. Tipo Ele você. sabe, né? Porra, que comparar agora, eu tô... Não, mas sabe aquele cara que você não precisa fazer nada? Rende sozinho. Ele rende sozinho. Nossa, é uma maravilha. E ele é tão esperto que você joga uma pergunta para ele se faz lá. Daí eu falei, eu tava assim, com a perna cruzada, de calça, nem lembro se eu tava de calça saia, mas acho que provavelmente de calça, mas eu tenho uma tatuagem aqui no pé. E aí eu falei assim, isso tem no meu YouTube, tá? Isso tem. Maria Cândida TV tem uma parte lá, uma playlist que é Hollywood. Aí eu falei, não sei lá o que eu falei, você lembra de mim? Né? Porque eu já tinha entrevistado. Aí ele falou assim... Você pensa que eu tô com Alzheimer's disease? Né? Eu nem entendi o que ele tinha falado na hora, né? Eu lembro da sua pretty face, olha que filho da puta, né? Lembro da sua pretty face, das suas intelligent questions, assim, zoando, e lembro da sua tatuagem no pé. Falei, daí deu aquelas risinhos. Meteu um caô ali, já falou, ela vai cair. Deu aquele risinho, e beleza, mas assim, ele foi educado. Obviamente que ele não lembrava, né? Porque esse pessoal, eles dão entrevista pra muita gente. Mas eu sempre ia com... Brasileiro é brasileiro, né? Brasileiro, a gente se Dá faz... um jeitinho. Não, a gente se faz porque a gente é bacana. O povo brasileiro é bacana, a gente chega com um sorriso. Não é que você quer, você chega com um sorriso, tudo bem e tal. Porque a gente é malandro, né, também. O brasileiro tem que escapar de tanta coisa que a primeira coisa é você identificar com o que você tá falando. Peraí, esse aqui eu tenho que ir na maciota, esse aqui já dá pra ir mais na porrada. Exatamente. E aí eu já levava um CD, naquela época, CD com as bossa nova, levava uma camisa do Brasil. Pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo não dava, né? porque não dá pra entrar com... No país não dá pra entrar com comida, né? Mas se pudesse, eu levava. Porque isso que você falou, a gente tinha e tem que amaciar gente que você fala assim, vai estar de mau humor, já não sei o quê. Eles têm que entender o sotaque, que é às vezes um sotaque que eles não entendem e tal. Mas muitas vezes eles estão nem aí, né? E tem uns que às vezes estão na má vontade, né? Tipo, tem que cumprir essa agenda aqui, vambora e tal. Você tem que ficar ganhando o cara no meio do papo, então, né? o que eu acho uma puta sacanagem. Por quê? O cara ganha milhões, 20 milhões pra fazer o filme. Aí no contrato dele tá escrito que ele também tem que dar entrevista. E aí ele fica de mau humor. Agora eu vou te falar uma coisa. Os que ficam de mau humor são os menos famosos. São os naquela época, série, imagina nos anos 2000, série era uma coisa B, não era o que é hoje. Né? O ator que fazia a série era o ator que não conseguiu chegar no cinema. Né? Era o filme B, era a série. Então, quando eu falo série, é nesse contexto, tá? Então, assim, os atores de série menos famosos, eles que estavam sempre meio emburrados, não quero isso, não quero aquilo e tal. Brad Pitt... Gente boa. É claro que tem um distanciamento. Sim. Mas Jennifer Lopez, que eu não citei aqui, Jennifer Lopez, bacana de entrevistar, uma mulher super famosa, entendeu? Sandra Bullock, super bacana. Adam Sandler você fez? Hã? Adam Sandler você fez? Fiz 3 vezes Adam Sandler. Fiz um com ele é demais. Ele parece, é demais. Você parece até um pouco o Adam Sandler. Adorei. Parece. Não parece? Adorei. Parece. Fiz a cabeça dele também, sabia, Lu? Não entendi. Ninguém Entendeu? fala na minha cabeça. Ninguém fala na sua cabeça. Ninguém fala que a sua cabeça é A grande. cabeça dele é grande? Tem um filme, inclusive, naquele com a Halle Berry, que desenhou ele com uma cabeça de um ovo, assim, porque a cabeça dele é muito grande. Já fizeram isso com você? Eu não sei. Não, eu acho que é o tipo, assim, físico, Não, tudo né? bem, eu tô feliz. Eu demorei pra me aceitar com a minha cabeça. Hoje eu tô... O boné, inclusive, Mas eu não voltando acho sua aquela... cabeça tão grande assim. Se Eu já olhar vi. de lado assim, Eu já um vi. pouco.
Você já tentou dividir um chapéu com ele? Acho que é por isso, te falta esse Ela impacto. chamava de Jimmy Neutron na escola. É, Jimmy Neutron. Lembra do Jimmy É Neutron? porque você devia ser menininho ainda, pequenininho, aí- e a cabeça fica maior. É, fica desproporcional, né? Quando, na terceira, quarta série primária, tinha uns meninos assim. Que hoje eles estão até bonitos, mas assim, É o meu caso, né? se eu Eu tô encontrar, eu vou ter aquela memória de feio da vida inteira. Entendo. Sabe? Que você via assim, que você, não, isso aqui não dá. Dessa galera toda que você... Quem que foi mais gente boa, assim, o mais mala dessa Ó, história toda? Vou falar alguns, Aham. tá? Não dá pra falar outro. Adam Sandler é muito gente boa. Ele é aquilo. assim, ele é exatamente aquilo. É o cara que faz piada, é o cara que tudo rende com ele, Aham. ele tá sempre bem disposto, ele é despojado, É o nosso Eric inteligente. Johnson da gringa, né? Hã? A nossa Eric Johnson da gringa? Eu não conheço muito o Eric Johnson. Nem eu, só joguei porque eu sei que é um cara muito feliz com tudo. Então, é isso daí. Então, ele contou, por exemplo, numa entrevista que ele deu pra mim, que ele trabalhou num restaurante brasileiro em Nova York, lavando prato no começo da carreira dele, assim, no começo que ele começou a trabalhar. E ele foi mandado embora. Aí eu falei, mas e aí, o que eles falaram pra você? Daí ele falou, como que fala em português? Você está demitido. Você está demitido. Tem no meu YouTube. Você está demitido. Isso que falaram pra mim. Quando eu comecei, eu lavava prato. Então, assim, o cara é super de boa. Entrevistei o Adam Sandler no Havaí. Lembra aquele filme da Drew Barrymore e o Adam Sandler, que ela esquecia as coisas? Esse que desenham ele de ovo. Qual Sim, eu tô que é tentando esse? lembrar o nome. Esse que desenharam você de ovo? É como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez, exatamente. E aí levaram a gente, assim, eram poucos jornalistas, acho que eu era a única do Brasil, aí levaram para um lugar maravilhoso no Havaí, e aí a gente dava entrevista. Nossa, Bom, então, Adam Sandler. Tá? Gente boa. Gente boníssima. Will Smith, que agora já virou arroz de festa no Brasil, mas eu entrevistei quando ele não era arroz de festa no Brasil, porque agora ele vem sempre, né? Mas assim, fantástico. Foi numa ocasião, o Hit, lembra o Hit? Sim. Aquele que ele Amoroso. ensinava o cara a conquistar e tal. Hit, o Conselheiro Amoroso, era um filme. E aí o que aconteceu? Era uma exclusiva, a gente pegou na Record. A gente pegou uma suíte maravilhosa lá no não sei aonde, no Rio de Janeiro. Não era o Copacabana Palace, era um outro. Acho que era o Otton Palace Hotel. E a gente pegou um pessoal... Isso, a produção, Sim. né? O pessoal da escola de samba, eu não lembro qual escola de samba era. E colocou com a camiseta Hit. E umas mulatas maravilhosas. Eu nunca nem tinha visto mulata assim. Hoje seria questionável tudo Sim. isso. Levar mulata, não sei o quê. Mas era televisão aberta, né? Em 2000 e... 2000 e... Pouquinho. Vê aí quando Sim. foi o hit. Aí as mulatas ficavam num lugar escondidas, os caras escondidos também, e eu na entrevista. Tá, 20 minutos de entrevista. Falei assim, Will, eu quero te mostrar agora, não sei o que, um pouco do Brasil. Quando saíram os caras no batuque. E ele é rapper. Sim. Ele começou a carreira dele cantando e nas séries e tal. Quando ele ouviu aquele batuque vindo, o cara ficou louco. E quando vieram as mulatas, o cara ficou mais louco assim. Ele olhava pra bunda das mulatas e eu falei, meu Deus do céu, ele tirou a camisa. Meu Deus, E aí eu perdi o controle, pessoal. O microfone tava aqui, e eu... Quando ele tirou a camisa, eu falei, meu Deus, daí pus o meu outro microfone aqui, porque ele ficou excited, em todos os sentidos. Não. Eu vejo que algumas dessas junkies, assim, né, tanto agora no YouTube, na TV, alguns deles, quando estão mais soltos ali, eles fazem muitas perguntas ou comentários sobre o Brasil, assim. O que você sente que chama mais atenção do Brasil pra eles? Carnaval, com certeza. Carnaval, festa. Futebol, com certeza. Cinema ainda não, mas eu acho que agora, é que eu fazia essas entrevistas, até minha filha nascer, que foi em 2005, né? Então, até aquela época, futebol... Tinha Cidade de Deus. 2002, né? Cidade de Deus. Mas não se falava muito do cinema brasileiro. Acho que agora falariam, se fosse fazer agora a entrevista. Mas era carnaval, mulheres, claro. Só que os americanos, eles são muito sérios, né? Então, assim, eles não cantam uma mulher, assim, pelo menos naquela época, porque existe os caras podem ser processados. Então,
por mais que o cara olhasse um pouquinho, mas ele nunca chegaria e falaria alguma coisa pra você. Eu vi que teve alguns casos com a Carol Moreira, né? O Vin Diesel e tal. Mas, assim, isso é um pouco fora do pacote, assim. Geralmente eles são muito sérios. Então não tem isso de cantar. Então quando eles falavam da mulher brasileira, eles falam assim, porque a mulher brasileira é muito bonita, é muito sensual e tal. Eles não chegam e falam assim, olha, que nem você é bonita, gata, sabe assim, eles não têm esse approach. Então, por isso que eles são chatos, né? Por isso que as mulheres gostam mais dos latinos, não é? São mais Não sei, quentes. Lucas, as mulheres gostam mais dos latinos? Olha, diga aí, tu. Eu acho que sim, eu acho meio tonhão o americano, sabe? Travado. Meio tonhão Que é mesmo, tonhão? bobão, assim, tipo... pelo menos o que foi? Não, Tô te esperando. você tá assim, não, a conclusão é essa, eles são tonhão, latino é mais... Tem o senso de humor, Mais é mais jogo de descolado, cintura. então. Teve alguém que foi meio mala, assim, você falou, nossa, que merda de entrevista. Então, o Keanu Reeves eu entrevistei 3 vezes. Na época Matrix. Na época Matrix e o último pro Constantine, que era um filme com a Rachel Weisz e tal. Eu fui pra Sydney, porque Matrix 1 e Matrix 2, eu não sei se a sua audiência... Matrix foi a grande virada do mundo, assim, do século, que já falava o que a gente tá vivendo hoje naquela época. Eu nem sei de que ano é Matrix, vocês sabem? É de 90 e pouquinho, eu acho. Então, Eu acho que é entre... final dos de anos 90, final né? de 99. dos anos 90, exatamente, 99. Então eu fui com 6 jornalistas não brasileiros, só eu brasileira, para Sydney, porque eles gravavam lá, eles filmavam lá porque é mais barato, os estúdios eram mais baratos do que você fazer nos Estados Unidos. Caramba. Então eles gravaram Matrix 2 e 3 lá. E aí eles me levaram para fazer entrevistas e a gente conhecia todos os estúdios e tal. Então é engraçado porque no Matrix você vê aqueles elevadores e tal. É uma coisa assim, é chegar aqui igual o seu estúdio aqui, sabe esse negócio. Os tubos e tal. Tira um pouco A magia da magia do coisa. cinema, né? Mas é bacana conhecer. Então eles levavam pro estúdio, os caras terminavam de gravar e davam entrevista pra gente. Keanu Reeves é um cara na dele, bacana, é um cara bem intelectual, assim, meio esotérico e Ele tal. vive no metrô, com jornal, ele tem muito meme dele então né, na rua, ele assim. é na dele, Doou a ele não grana gosta dele. desse mundo da fama e tal. Então, assim, eu já sabia que ele era quieto, ele foi quieto nessa entrevista, mas bacana, de boa, respondendo e tudo, né? Aí, quando eu fiz o Matrix 2, que foi lá em Los Angeles, a entrevista já de lançamento do Matrix 2, então primeiro foi o estúdio, lá em Sydney, que foi bacana. O Matrix 2 foi bacana dentro desse contexto que ele Sim. é esse cara mais na dele. Quando eu fiz o Constantine, meu Deus do céu, eu falei, esse cara tá drogado, não é possível. Porque assim, imagina, eu tô aqui, eu vim, né? Oi, Keanu, tudo bem? Oi, beleza e tal, né? E daí eu só sabia que era... Aí eu comecei, a primeira pergunta ele tava olhando pra mim. Depois, ele tava olhando, olha pra cá. Olha pra cá e eu fazendo a pergunta. Aqui pra você, conversando, tal. E ele olhando pra cá. Tipo, o que eu vou almoçar? Olha assim, por exemplo, ó, tô aqui. Ó, eu aqui. Você me perguntando aqui, eu aqui. E aí, Maria Cândida, Porra. como é que foi? Aí, então, chegou na terceira pergunta, ele terminou a terceira pergunta, eu já imagino na edição, imagina minha cabeça é da edição, falei, na edição, como que eu vou fazer corte desse cara? Não era corte, porque não existia corte, Sim. mas como que eu vou montar essa entrevista, esse cara olhando pro lado? Eu falei, ou eu termino agora, porque assim, não adiantaria ter ele virado pro lado. Aí eu virei pra ele, porque eu sou simples com absolutamente todo mundo, do Brad Pitt a qualquer um. Eu falei assim, Keanu, acho que melhor a gente parar a entrevista. E esses caras, eles nunca ouvem isso, porque todo mundo baba pra eles até a morte, né? Falei, Keanu, vou parar a entrevista aqui. Aí ele não, daí o assessor que tava do lado assim, olhou. Eu falei, por que você não está respondendo para mim? Você não quer... Não, eu falei, porque você não está querendo dar entrevista. Eu falei, educada, né? Super educada. Eu falei, você não está querendo dar entrevista. Ele, não, vamos continuar e não sei o que e tal. Eu falei, beleza, então, tudo bem, vamos continuar? Aí ele, ok,
Aí eu fiz a próxima pergunta, que era das Harleys, que ele deu várias Harleys de presente para o pessoal do Matrix, os técnicos do Matrix. Acho que 20 Harleys ele deu de presente. Então eu queria muito entrar nessa jogada do mais entretenimento, da vida e tal, não tanto do filme. E aí ele respondeu essa pergunta. Ele respondeu e depois ele virou de novo e olhou de novo pro lado. E aí você falou, acho que não é comigo, não. Aí eu saí. Sabe quando você sai indignada? E eu falei, eu vou fazer uma matéria mostrando como as celebridades são inconstantes, como são psicologicamente afetados, como eles são de um jeito, um dia um jeito. Daí eu falei, eu já pensei, eu vou juntar minha entrevista do Matrix 1, uma entrevista do Matrix não sei o quê, tal, e com hoje, e vou falar assim, olha como você pode ter o artista totalmente assim, um dia ele olha pra você e é legal, outro dia ele caga na sua cabeça, outro dia... Só que o estúdio que leva você até Los Angeles para fazer entrevista. Ou seja, eu tive que usei 2 perguntas dele, usei as da Rachel Weisz, ela é ótima, e foi, né? E foi. Então, assim, não é que ele foi alguma coisa, ele estava com algum problema ou com alguma coisa que ele... Não tava num dia legal também, às vezes. Pô, mas... Porque assim, uma coisa é você responder sim, não, que acontece, né? Que acontece. Mas, pelo amor de Deus. Agora um maravilhoso, John Travolta, por exemplo. Ele dançou, ele começou a cantar uma música, acho que é do Tom Jobim. Assim, o cara, sabe... Ele tem a mãe, ele não é John Travolta à toa. Sim. Eu não sei que memória você tem do John Travolta. Aquela assim, com a blusa. É do meme. Olha a loucura. Ele tem a memória do meme. Que é do Pulp Fiction. Né? Eu tenho a memória do, tipo, embalos de sábado à noite, quando ele falar em tirar a camisa do Will Smith, ele tirou a camisa, o embalo, ele tirava o terno e dançava, que era o cara da dança, né? Porque o John Travolta, não sei se você sabe, ele não é só ator, ele foi formado em coreografia, então escola de dança mesmo, em Nova York. Então, assim, ele era o cara do... Greasy, você não... Greasy, então por isso que ele dançava e tal. Porque todos eles aprendem a dançar, a cantar. Não é que nem a gente aqui, que o ator só faz uma coisa e também não valorizam na escola. Por exemplo, se você quer ser ator, você fala, eu quero ser ator lá no ensino médio. O que o professor fala? Olha, tá bom, faz uma ADM aí, você vai morrer de fome. Você vai morrer de fome. Ninguém encoraja a pessoa para ser músico, ator ou artista plástico, não é? E quando você falou na sua época que queria ser jornalista, qual foi o feedback que eu ia morrer de fome? Próximo ali? Na família, sim. Não dá dinheiro e tal. Tanto que eu fiz 1 ano de direito. Eu odiei, mas eu fiz. Contra a vontade. Eu acho que tá trancado lá na PUC. Porque, só pra falar assim, olha, eu fiz, porque a ideia era sempre de ter uma coisa mais segura. Eu acho que todos os pais são assim, sim, né? Você fala assim, quero ser youtuber. Eu imagino a época de youtuber e tudo quando você começou. Como que foi? Eu entrei primeiro, eu queria muito trabalhar em TV, mas também aquilo, não tinha ninguém próximo a mim que conhecesse essa realidade. E eu tinha 2 alvos, assim, muito que era a MTV antiga, né, MTV Brasil e o Pânico. E era uma coisa tipo, vai. Tipo, será que dá certo? Como que faz isso e tal? E aí eu fui meio autodidata, assim, pesquisando, mas até eu acho que, tipo, estou numa... Sou CLT, mas é dentro de uma emissora. Aí acho que as pessoas começaram a falar, isso é um trabalho também. Você acorda cedo, você tem uma carga horária. Mas pra essa galera agora que já começa em TikTok e YouTube... É que hoje tá mudando muito, né? Hoje o povo já vê a internet como uma... forma de ganhar dinheiro. E uma oportunidade muito rápida, né? Parece que a internet hoje ela pula muitas etapas do que Porque mesmo você fazendo ADM ou fazendo medicina, você sabia que você tinha que fazer 4, 5 anos de faculdade, acha um estágio, faz não sei o que, né? Mas depois você chega naquele ideal que era 30 anos, família formada, você está num cargo legal na empresa e começa a ganhar dinheiro. Hoje, acho que as pessoas têm uma visão da internet um pouco já meio doida, que assim, é onde você pula etapa para ganhar o dinheiro que você demoraria 15 anos para ganhar na vida. Sim. E aí, eu acho que é isso que dá uma bugada, porque ou a pessoa faz tudo para ganhar esse dinheiro rápido, ou ela se frustra porque ela começa a se comparar e fala, por que fulano tá no 3º apartamento, 3ª casa e eu não tô? Então, no fundo, as pessoas não têm ideia o quanto vocês já ralaram. Assim, os que são hoje muito grandes... Eu vejo que começaram assim, do nada, e por muito tempo. E existe primeiro
Quem começa hoje, eu acho, internet, muitas vezes fala assim, é pelo dinheiro, tá? E vocês começaram porque gostavam de fazer vídeo em casa. Christian Figueiredo, eu conheço esses porque minha filha via, né? Christian Figueiredo, quem mais que ela via? Cossielo, Whindersson. Cossielo, né? Cossielo, o Whindersson ela não citava muito, mas Cossielo e a Tatá, ela amava. Ama, eu acho que ainda, mas não vê mais porque ela cresceu. Você, bom, esses aí que eu falei. Galera. Agora, voltando para Hollywood, não teve um ator desses fodões que eu entrevistei que falou para mim que começou pelo dinheiro. Todos eles começaram porque amavam aquilo. Amavam. E sempre me falaram que dinheiro é consequência. E quando a gente ouve isso, assim, a gente devia ouvir isso dos nossos pais. Tipo, faz o que você ama, o que você gosta. Porque se você fizer o que você ama, com dedicação, perseverança, estudando, não sei o quê, vai rolar. Sim. Pode ser que não seja que nem uma Beth, que é uma porcaria, desculpa, né? Mas vai rolar. O lance é que as pessoas vão buscar empregos sólidos, aí aquela pessoa não tem a mínima habilidade para fazer aquilo e se ferra, entendeu? E a nossa percepção de tempo também, né? Hoje, quantas matérias você fez erradas ou frustrantes até você fazer uma muito foda. E hoje parece que a percepção de tempo é assim, tô um ano nisso, não é minha praia, eu não vinguei nessa área. Fiz isso aqui, mas... Eu conheço uma galera, às vezes, que eu troco uma ideia que a pessoa é boa no vídeo e fala, mas eu abri o canal, postei lá 5 vídeos, ninguém olhou e tal, não quero mais isso. Mas 5 vídeos? Tipo, tem gente que demora quantos anos pra fazer um negócio acontecer? Então, eu tô na internet mesmo desde 2019. Meu canal tem 38 mil pessoas e eu não tô nem aí. Tem vídeo às vezes que tem 200 views. Tô nem aí. Uma vez um cara falou pra mim da internet, né? Falou assim, nossa, mas você ainda tá na internet, ainda tá no YouTube, você não ganha dinheiro? Eu falei assim... Eu tô pra aprender, eu tô fazendo, eu tô achando. Porque assim, pra você achar, agora que eu acho que eu tô achando a minha audiência, agora, entendeu? Então assim, um monte de gente, Lucas, que me conhece da televisão, não sabe que eu estou no YouTube. Não sabe. Então assim, eu vou dar palestra lá em Campina Grande. Eu falo assim primeiro pra plateia, eu falo assim, quem me conhece aqui da televisão? 100%. Aí eu falo, quem já acessou meu Instagram, meu YouTube e tal? 10 a 20%. E aí o que eu penso? Eu podia falar, que merda que é isso aqui. Mas o que eu penso? Olha que mercado que eu ainda tenho pela frente. E olha que oportunidade de fazer essa galera conhecer, exatamente. Por isso que eu gosto de ir para todos os lugares do Brasil fazer palestras, assim, às vezes cidades pequenininhas, porque esse povo que é meu público da televisão precisa me achar na internet, e não me achou ainda. E acho que tá mudando muito o YouTube pra uma coisa, né? Acho que assim, olhando como o mercado, aumenta muito mais a disputa, né? Que deixa difícil, mas olhando por um lado, às vezes eu zapeando, que nem você falou da época do Christian, Cossielo e tal, e eu num momento ali no Pânico, 2014, 2015, eu era meio que a peça do Pânico responsável por trazer essa galera, entrevistar, conhecer onde eles estão, o que eles estão gravando e tal. E eu fui aprendendo meio que por essa obrigação. E ali a gente tinha o quê? 10, 15, que eram os foda. Não tinha tanto. Eu falava youtuber, você sabia já quem era. Hoje, às vezes eu entro no canal, mano, o vídeo tem tipo 200 mil visualizações, eu nunca ouvi falar da pessoa na vida. Mas o cara tem um nicho que tipo, esse aqui é o cara que ele só vai na rua fazer esse tipo de coisa. Essa é a mina que ela fala de maternidade específica. Então assim, hoje existe a coisa do nicho que é você fala pra... Você não quer falar mais pra todo mundo. Você quer falar pra aquela galera que quer acompanhar o seu conteúdo e que sabe o que vai encontrar ali no seu canal. O que eu acho que é muito mais legal assim agora, né? Porque a TV você ainda tinha um pouco essa obrigação de preciso que todo mundo me entenda, preciso ser didático, preciso que chegue na casa e não tenha muita dúvida. Então, essa obrigação de ter que falar com todo mundo e pescar o cara que às vezes está se distraindo para ele não mudar de canal, é uma coisa meio enlouquecedora. Então, e agora imagina você ser treinado 25 anos, eu comecei em 94, quando você nasceu em 94, né? Eu comecei em 94, então eu tenho 30 anos de TV. Eu comecei em 91 mesmo, em jornal e revista. Mas imagina eu ser treinada, 25 anos, 28 anos, tendo que falar para a família brasileira. E de repente chega um negócio chamado internet, em 2010.
Eu entrei no Twitter, hoje eu nem tô no Twitter, mas eu entrei no Twitter, o meu era M. Cândida 2010. Então, eu sei que eu entrei em 2010 porque era M. Cândida 2010. Então, eu tava ligado, porque eu adoro tendência, adoro tudo novo e tal, por isso que eu me dou bem na internet, amo a internet. Mas eu tava lá em 2010, eu já sabia do movimento da internet, que era o começo. Eu poderia ter entrado lá em 2012, até porque eu saí da TV essa época e tal, daí várias coisas aconteceram, mas não. Na hora que eu voltei para a TV achando que eu tinha que ter um emprego fixo na TV. Hoje eu sou produtora para TV, eu vendo produto para TV, entendeu? E para streaming. Eu abri uma produtora e tô filmando um documentário. Hipólita quer dizer a rainha das Amazonas. É só conteúdo feminino. Então, assim, para as pessoas da minha geração, por que elas não estão mais na internet? Porque a gente foi treinado num esquema analógico de falar de tudo, de fazer de tudo. Tem um monte de jornalista quebrado, entendeu? Pessoas maravilhosas, que de repente você pode contratar para fazer conteúdo, que vai te dar uma amplitude, sabe assim, vai abrir um pouco a cabeça, porque são pessoas que já fizeram muita coisa. Eu quero entrar nesse assunto, antes vou pedir para você que está assistindo a gente aqui, dá um joinha para nós, pega aí, ó, aperta o like, tem uma galera aqui assistindo, muito obrigado pela sua audiência, mas dá esse joinha que o YouTube entrega para mais gente no nosso programa. Vocês têm perguntas, daqui a pouco eu vou perguntar, mas você tem uma frase sua... Você tem perguntas, daqui a pouco eu vou perguntar. Já ir pensando, mas tem uma frase sua que me chamou a atenção, porque eu me identifico que é exatamente o momento que eu me encontro um pouco, que você falou exatamente assim, não quero mais ser apresentadora de TV porque mudei de fase, ampliei meu raio de ação, juntei minha expertise de jornalista com a minha ambição empreendedora. Eu tava nesse questionamento esses dias de assim, a gente, né, você há um pouco mais de tempo, mas eu sempre fui criado por TV e comecei trabalhando num programa de TV, que fazia um programa de domingo, que era aquele mundo cão de assim, 4 horas ao vivo por semana, tira conteúdo da onde não tem, mas tem que ter ali. E aí depois eu fiquei, putz, mas TV... E aí quando a pessoa às vezes vai me mandar algum recado, tipo, legal, pô, adoro seu trabalho, você é tão bom, você tinha que estar na TV e tal, e eu ficava meio que nessa pilha, depois entendi que é um elogio. Mas para as pessoas, principalmente que assistem, a impressão que dá é que, assim, ter sucesso, estar bem posicionado no mercado audiovisual é você estar na TV aberta. Que é um pensamento que foi colocado na nossa cabeça e que agora eu acho que está mudando. E aí, essa questão de estar na TV aberta, eu fiquei me questionando, assim, é uma questão de ego, de tipo assim, tô na TV aberta, é uma questão de educação e cultura nossa, de que a TV ainda é a TV. Por que a gente ainda tem... Porque você mesmo, nesse momento, você ainda flerta com a TV. Não. Não, mas tipo, de vender conteúdo e tudo mais. Sim, mas só que eu penso em outros... eu posso te explicar depois. Eu penso em todas as vias. Streaming, pra mim, é o primeiro ponto. Mais que TV aberta. Muito mais. E pra mim, streaming gringo. Eu tô tentando streaming gringo. Ó, gringo. Gringo, já tô pronta, gringos. Antes só de chegar na sua explicação, você, quando você sai da TV depois de quanto tempo? Eu saí em maio de 2024, ano passado. Na primeira pausa. 2010. E aí você sai por que motivo? Porque eu quero ser uma empreendedora do audiovisual. Foi a minha primeira tentativa. Tá. Vamos lá. Você quer que eu fale um pouco desse momento da TV aberta? Quero. O que eu vejo, é muita gente... Porque assim, os pais de vocês, você fala assim, YouTube. Eles não, provavelmente, a maioria não valorizam isso aqui. É quando eu comecei a fazer internet, imagina a minha mãe, ela quer que eu esteja na TV, com o salário da... Se o salário for assim, é melhor estar na TV com o plano de saúde. Que é seguro. Com o plano... Exatamente. Foge dessa... E eu fujo todos os dias dessa mentalidade. Por quê? Porque você acaba se repetindo na TV. E aí, e na internet, você é meio que obrigado a não se repetir. Porque quando você se repete, as pessoas... tá fazendo a mesma coisa. Não é mais bem aquilo. Você tem que crescer. O que eu vejo muito desses canais de jovens... que assim, quando eles são convidados para ir numa TV, eles ficam, estamos na TV Globo, estamos aqui, como se o deles não fosse muito maior que a TV Globo. O Podpah é muito, assim, obviamente, a TV Globo é uma das 5 maiores do mundo, mas, assim, em termos de audiência, vocês são muito maiores hoje, vocês têm uma força muito grande. Eu não vejo esse pessoal tentando fazer entrevista com gente de fora. Imagina se apresenta lá para os americanos. Olha, eu tenho aqui o Lucas Selva, que tem, sei lá, milhões, né, 800 mil pessoas no YouTube, ele quer fazer uma entrevista com o Adam Sandler. Você consegue fazer essa entrevista com o Adam Sandler? Eu não vejo vocês tentando fazer isso. Eu não vejo virando, a não ser que alguém procure. Entendeu? Então,
Por quê? Porque talvez seja muito, vocês acham que é demais, que aquilo lá é da TV ou de profissionais tão bons como na TV. Isso é a minha visão, eu Que não sei concordo. se é isso, tá? Então, porque também é muito novo, né? Se a gente pegar essa febre de podcast, é um fenômeno pandemia pra cá, né? Então, assim... No Brasil. No Brasil. Mas você pega ali, são, 5 anos que as pessoas estão entendendo que existe um outro lugar de entrevista que não é o Jô Soares, o Pedro Bial, ou quem tá na TV, que dá pra você trazer essa galera pra cá. E aí é isso, você vai achando os nichos, né? Vai ter o Podpah que o cara vai tirar histórias mais despojadas, o cara vai dar mais risada, vai se abrir de um outro jeito. Tem um outro que é um lado mais sério. Tem um mais feminino, tem outro... tem estilo pra todo mundo, né? Então, eu acho que vocês têm que... Essa palavra empoderar já tá batida, mas assim, é entender o quanto vocês são grandes. Talvez porque são muito jovens, entendeu? Então, assim, mas hoje vocês estão pau a pau. Você viu que os caras, o cara do Coldplay foi das meninas no Vênus, sabe? Ela só mandou um negócio, ele viu lá, o assessor viu quanto que tinha de gente. Se fosse um pequeno, eu não iria. Mas você vê como vocês estão com a faca e o queijo na mão para fazer qualquer coisa, entrevistar em qualquer país. Você acha que isso está assustando a TV? Sim. Hoje, as medições, eu não vou falar exatamente de qual e tal, mas as medições que eles pegam, assim, eles nem medem mais a concorrente, eles medem o quanto que está saindo para o digital. Ainda não tem a medição de que digital está vindo para o seu podcast. Por exemplo, eu tenho um horário lá, domingo de manhã. Para onde o digital está indo? Não sabem ainda, tá? Mas, pelo menos até uns 2 anos, quando eu fui informado de tudo isso. Mas eles não veem assim, nosso concorrente é a Record, nosso concorrente é a SBT, nosso concorrente é a Globo. Não. O nosso concorrente é o digital. Então, e eles não se prepararam para o digital. Nenhum se preparou também. Porque o SBT, ele meio que reproduz o que vai ao ar, né? A Record também reproduz o que vai ao ar. A Globo também reproduz o que vai... Não tem pessoas... Agora, eu acho que tem pessoas que eles estão contratando para fazer... Começando a mudar isso, né? Mas eles já poderiam ter mudado há 5 anos atrás, há 7 anos atrás. A onda do digital vem de quando? Desde 2014, 2015, aqui no Brasil, que vocês começaram. 13, assim. Então, eu acho que está muito defasado, porque não sabia, não acreditava. E mesmo assim, eu colocaria todo o meu dinheiro no digital hoje. E assusta por quê? Porque uma grana de patrocinador... e a TV e tudo o audiovisual é movido ao comercial, tá indo para podcast, tá indo para publi, e eles não tinham essa... Ano passado foi a primeira vez na história, né, que a verba publicitária superou o digital do que na TV aberta. Em Cannes já surge o prêmio para Creator, já surgiu em Cannes o prêmio para Creator. Então, assim, no Oscar agora parece que vai ter alguma coisa... Eu não sei direito, tem as categorias, logo vai ser a categoria de creator, eu não sei direito o que vai ser, mas a internet, ela ocupa, por isso que você fala pra mim, você quer ir no Pedro Bial, e olha, eu amo a Rede Globo, acabei de sair, sou amiga de todo mundo, é uma casa que eu comecei minha carreira, terminei minha carreira na televisão lá, terminei no sentido, você sabe, né, de ser apresentadora, repórter e tal. Quer ir no Pedro Bial ou quer ir no Podpah? Eu quero ir no Podpah. Vai render muito mais pra mim, porque essa mulher que está lá no interior do Ceará e que me conhece da TV, vai me ver lá, não vai me ver no Pedro Bial. Você entendeu? E tem muita polêmica, né, que a gente entrou nisso de entrevista, de podcast, tem muito, você como uma grande entrevistadora, existe muito esse debate, tanto de pessoas da internet como da TV, de que, poxa, mas esses canais, eles dão milhões de acessos, mas não tem um preparo para entrevistar. E tem outras pessoas que defendem o podcast não é um lugar para você ter uma mega entrevista elaborada, é um bate-papo aqui mais solto. Como é que você vê isso, da ascensão desses canais, ao mesmo tempo que não há o roteiro e a pauta, aquela coisa mais elaborada como tem na televisão? Então, eu acho isso... Vou voltar. Eu acho um super preconceito, você quer saber? É o preconceito de pessoas que são... que não tiveram que passar 25 anos, sei lá, 30 anos, se preparando para ter a audiência. Eu acho um preconceito porque vocês são os mais jovens,
Eu acho sim, um pouco de etarismo, sim. Porque o etarismo não é só com relação a mais velhos, é também com relação aos mais jovens. E aí, claro que vocês não têm o treinamento que a gente teve fazendo 20 anos de rua, de entrevista, mas vocês têm outra coisa que a gente não tem na televisão, que é espontaneidade. Hoje, por exemplo, tem algumas TVs que você fala assim, seja espontânea, a pessoa ela se força a ser espontânea, porque hoje está na moda ser espontâneo, não é? Quando eu era moça do tempo, em 96, lá no Jornal Nacional, falava que eu sorria muito. Porque eu já era essa pessoa pra fora, entendeu? E falaram que eu sorria muito. Aí hoje, sorrir já virou um asset, né? Virou algo que é bom, entendeu? É claro que não em todos os momentos, né? Mas se vocês têm a espontaneidade, que isso é difícil, isso é o carisma. E nem todo mundo tem carisma. Então, assim, são pontos diferentes. É a mesma coisa de um filme do Arnold Schwarzenegger e um filme de arte. Entendeu? Não que um seja melhor que o outro. São categorias diferentes. Então, eu acho que é preconceito. Eu acho que eu acho que é preconceito mesmo, sabe? Vocês têm aquela pergunta? Eu tenho. E eu queria só dar um adendo antes do assunto que vocês falaram, que é muito legal. A questão, por exemplo, como você falou, o Lucas, o canal dele já tá quase batendo aí 900 mil. O meu canal tá com 28 mil. Acontece de muitos artistas grandes, por mais que você tá em construção da sua carreira, construção do seu canal, artistas grandes falam, não vou. E são os mesmos que propagam na internet, que falam, não, eu comecei de baixo, ajuda a galera de baixo, mas não chamam, tipo, você convida, eles não vão. Então a gente também tem essa dificuldade. Eu acho que por isso que a gente, que, por exemplo, eu que tô iniciando agora, recente, tem nem um ano, tem esse medo de chamar pessoas muito grandes com medo da negativa. E isso acaba desanimando. Não assim, você, por exemplo, é uma artista super aberta, comunicadora super aberta. Então é muito mais fácil chegar em você, mas tem gente grande que você vai conversar. O cara, você manda o convite, não dá nem 2 segundos, cara, não vou. Você fala, nossa, e daí? nem conhece meu canal, que saco. Então, mas essa baixa autoestima... Olha aí, de novo, era essa a pergunta? Não, a minha pergunta pra você é o seguinte... Mas não é a baixa... Desculpa, não é a baixa autoestima você como mulher, nada. Não é baixa autoestima profissional. É porque essa negativa, você fica com medo. Então, medo do quê? Eu vou ou não vou? Medo do quê? Eu não chamo, sabe? Aí que tá, medo do quê? Você entra numa sala de entrevista com o Brad Pitt, ele pode cagar na sua cabeça, ou ele pode ser legal. E se ele cagar na minha cabeça... Tá bom, meu filho. Mas aí cai naquele medo que a internet da galera nova, da comparação. De flopou? Foda-se. Ah, é legal. Tem gente que tá... Igual você falou do comparativo, né? Tem gente que tá com, sei lá, não sei quantos milhões de seguidores porque ele fez uma viral, bom, sucesso. Aí você tá lá, um tempão, com um conteúdo legal, ele consegue... Aí esse efeito comparativo faz com que a gente caia naquela coisa dos 3 segundos da internet que você desanima. Mas a minha pergunta pra você era o seguinte... Se você desanimar... Não, eu não vou desanimar. Acabou pra você. Tô aqui firme e forte. Não é? Exato. Não é? Sim, porque uma hora você vai viralizar. Sim. Né? Não, e a gente tá, graças a Deus, tem um vídeo nosso, tá batendo 2 milhões, que é de nicho. Então, é um convidado nosso que falou sobre crimes reais. Aí falou da Boate Kiss, muito legal o conteúdo dele. Tá viralizando, assim, tá dando super certo. Antes da pergunta, você tem 28 mil, eu tenho 38 mil. Meu, é mais de mulheres maduras, a partir dos 45 e tal. Mas eu sou uma pessoa, eu tô 30 anos na televisão. Você tem 28, eu tô 38. Você acha que se eu desanimar, minha amiga, se eu falar, você tem... Quando eu tava formada, você nasceu. Se eu desanimar, eu tô ferrada. Eu nunca vou nem começar. Sim, sim. Não é? Então... A minha pergunta são 2, que na verdade acabam sendo uma. Você, nessa época que você fazia reportagem e tal, qual foi a matéria que mais te impactou como pessoa? A ponto de você falar, fiquei abalada, não consegui durante certo tempo, e não consegui fazer entrevista, não consegui dar continuidade, psicologicamente falando. E o que isso, na internet, te traz da quebra de bolha? Que na quebra de bolha a gente grava e filma quem a gente é ali e falou. O que esses 2 momentos da nossa vida se quebrou pra você? Eu não entendi um pouco a quebra de bolha. O que é quebra de bolha? A quebra de bolha, por exemplo, quando a gente tá na internet, né, a gente é o que a gente é e ponto. Né, a gente grava ali, não gostou, posta, gostou, posta. Você, como repórter, não. Você tinha uma persona um pouco mais séria. Em alguns momentos de outros programas, por exemplo, de reportagem, por exemplo, de uma matéria sobre acidente ou morte, alguma coisa assim, voltada para a parte de crime e tal. E quando a gente tá na internet, a gente acaba sendo quem a gente é. Né? Por exemplo, você tá nichando para essa parte de mulheres mais maduras. Então você tá quebrando uma bolha, né, de carreira, né? Passando a ser conhecida por pessoas talvez que não te conheciam, como você falou, de ser vista. Então, esses 2 momentos.
Então, algumas coisas me fizeram... Primeiro que não existe a opção de parar uma entrevista no meio. Não existe isso. Estou psicologicamente afetada. Porque eu estou com minha saúde mental, não sei o quê. Não existe. Não existe. Só se eu tiver um ataque de pânico lá, que eu também já tive no camarim, mas não foi por causa... eu posso contar isso depois. Mas não foi por causa de entrevista, nada. Então, assim, se eu estou fazendo uma entrevista, você pode se sentir totalmente abalada, você vai continuar até o final. Tá? Uma foi bem complicada para mim, que... Eu não sei nem se vocês já eram nascidos, mas vocês lembram que caíram alguns aviões, na da TAM, inclusive, lá no Jabaquara, não sei se Jabaquara, lá na área de Congonhas. Sim. E tal. E eu cheguei, era muito em cima da hora doce. Então, assim, de ver corpos, né? Porque daí eles retiravam parte das pessoas e tal, estavam em sacos e tal. E aí vai todo mundo, né? Um ao vivo de um lado, outro ao vivo do outro e tal. Então, assim, essa coisa de... Eu nunca fiz polícia. Na época eu estava emprestada para o Fantástico e aí me mandaram na hora ir para lá para ver o que estava acontecendo. E ver assim, essa tristeza é muito cruel. Essa é uma coisa. Só que daí você vê o ser humano também. Não sei se vocês pegam em reportagem, cobertura, assim, quando morre gente, não sei o quê, sempre tem a primeira que fala a verdade. Eu vi e tal, realmente, barulho e tudo. E aí você tem as segundas, as terceiras, as quintas, que não viram nada e que querem aparecer na TV. Sim. E de repente, aquele cara viu, não sei o que. Então... Aí o cara descreve em detalhes. Olha, então, quando eu vi, a pessoa estava no celular, daí... Enfim, sempre tem esse... Você tem que analisar como médico. Sabe, essa coisa de fazer entrevista. Uma entrevista que foi muito importante para mim, foi a primeira que eu fiz dessa leva de cinema, foi com o primeiro Super-Homem. Aproveitar que o filme Super-Homem está aí, tá no ar, tá nas telas. O primeiro Super-Homem, acho que ele fez em 77, foi Christopher Reeve, e ele ficou tetraplégico. Não sei se vocês sabem dessa história. E foi num acidente, ele estava numa época, a cavalo gostava de cavalos e tal, e ele sofreu um acidente e ele só se mexia daqui, assim, nem se mexia, só o olho dele que virava e ele falava. Então, eu entrevistei na casa dele, em New Jersey, em Nova York, ele na cadeira de rodas, e assim, ele não se movimentava, era só o olho para um lado e para o outro. Esse cara, assim, uma lição de vida, eu fiquei 1 hora com ele, impressionante, porque ele foi o homem mais bonito na época, imagina, era um Brad Pitt, mais bonito, mais musculoso, mais forte, o super-homem. O maior papel do imaginário do mundo. Do mundo, sim. Exatamente. E de repente ele está numa cadeira imóvel, só conseguia falar e pôr um olho para um lado e outro para o outro. Então assim, não é tristeza, mas eu fiquei pensando que uma experiência como essa na vida de uma pessoa faz de transformação. Tanto que ele foi um dos caras que mais lutaram a favor das células-tronco. Ele se colocou à disposição e não podia, tinha toda uma legislação contra as células-tronco, e ele conseguiu fazer com que isso fosse aprovado. Ele foi para a Europa, mesmo daquele jeito, ele foi para Londres, que acho que era aprovado. Tem toda uma história aí, então assim... me comoveu no sentido da experiência humana desse cara, entendeu? Foda. Aí eu perguntei pra ele, o que você mais... Pergunta mais óbvia, né? Mas o que mais você gostaria de fazer se você voltasse a andar e mexer seus braços e tudo? Ele falou, eu gostaria de abraçar o meu filho de 5 anos. Porque... Então, quando a gente dá um abraço numa pessoa, você não pensa que tem muita gente que não consegue abraçar a outra. Né? Sentir esse calor, essa coisa gostosa. E ele queria abraçar o filho de 5 anos e ele não podia abraçar porque ele não conseguia abraçar. Então, é muito louco em termos de experiência humana. Sim. É muito foda, né? Então, essa entrevista realmente me marcou. E você, né, falando em experiência humana, você pós-graduando em gerontologia. Sim. Para nós, réis mortais, o que seria gerontologia? Estudo do envelhecimento. Você vai chegar nos 40 daqui 10 anos, mais ou menos. Sim.
a partir dos 40 anos, isso que eu estou estudando, a partir dos 40 anos, quando você é jovem, vamos lá desde o início, quando você é jovem, você já está envelhecendo. Desde que nasceu, um dia depois, 1 minuto depois, você está envelhecendo. Mas como que é o envelhecimento para o adolescente, para o jovem? O envelhecimento é a constituição dos seus órgãos, do seu cérebro. Por isso que fala, não pode beber até 18, porque seu cérebro está em formação e tudo isso. Então, este é o envelhecimento quando você é jovem e tal. A partir dos 35, 38, 40, você começa um outro processo de envelhecimento, que é de desaceleração desses órgãos, das suas células e tal. Então, o estudo disso, a partir dos 40, 50, 60, 70, chama gerontologia, que você vai estudar como as pessoas envelhecem e tudo socialmente, políticas públicas, milhões de coisas que você vê. O mundo e o Brasil está mudando a pirâmide demográfica. Sim. A gente não tem uma previdência para as pessoas, a gente não tem saúde para receber essas pessoas todas que vão ter 60 anos. Daqui a pouco, daqui a 10 anos, a gente vai ter um número gigante de pessoas 65 mais. Eu mesmo vou ser 60. Minha filha fala que vai ser a melhor época, porque a gente vai poder estacionar no lugar de 60 mais e que eu vou ter a carteirinha do idoso. Eu tenho 54 anos, mas são os novos 50, os novos 60. Então, assim, é isso, é o estudo disso aí. E só para complementar, a partir dos 40, você começa a perder massa muscular, metabolismo mais lento e questões hormonais. Para as mulheres afeta, e é isso aqui, é a menopausa. E por isso que é indicado indicado para mulheres a partir dos 40 anos. Tá? Para se preparar para essa fase. Mas vocês, já, estilo de vida, a partir dos 40, porque dos 30 aos 40, do 20, 25, você come qualquer coisa, você, se quiser não fazer exercício, se bem que tem que fazer, mas não fazer exercício tudo bem e tal. Mas depois vai impactar em como você vai envelhecer. Então aqueles velhinhos que têm 70, 75 anos de patins, porque eu já entrevistei velhinho que anda de patins com 80 anos e fantásticos. Por quê? Porque se prepararam para o envelhecimento. Se prepararam porque queriam? Não, se prepararam porque eles não tinham noção do preparo, que tinha que se preparar para envelhecer. Eles se prepararam porque eles gostavam de uma atividade física. Então, naturalmente, eles desenvolveram músculo, desenvolveram, né, o seu corpo tem menos gordura e tudo isso facilita para você ter mais mobilidade e tal. A gerontologia vai falar para você precisa se preparar. E se você se preparar, você não vai ser dependente de alguém para te carregar. Por exemplo, você vai fazer compra. Conforme você vai ficando mais velho, assim, a compra que você pegava, aqueles quilos que você pegava quando você tinha 40, com 50 você não vai pegar os mesmos quilos se você não fizer nada. Você entendeu? Porque toda essa perda muscular e metabolismo e hormônio e tudo vai afetar, porque é até o final da sua vida. É assim, ó. Você vai crescendo aqui, desenvolvendo na juventude e tal. Aí vai no platô, 35, 38. Depois dessa fase, você vai assim, ó, até o final da sua vida. Você vai descendo. 38 é o topo, é o... 38, 40, tá. 38, 40, 41, por aí. Tô na subida, né? Tá, você tá na subida, então. Aí você vai fazendo assim. O que você precisa fazer para equilibrar esse jogo? Isso aqui é exercício físico, é comer direito, você vai equilibrando o jogo. Você não vai mudar o jogo, porque isso é o processo do ser humano de desaceleração. Qualquer ser humano vai acontecer isso, entendeu? É o envelhecimento. Então, para você segurando isso aqui, não que você vai se tornar jovem, mas o seu corpo, não só estética, o seu corpo vai ficar forte para tudo se você fizer isso aqui. Quem não faz nada vai se tornar dependente, tá? Então, como eu quero ser uma velhinha andando no foguete ao vivo, que você também acha que quer ser um velhinho, andando sei lá onde, ao vivo e fazendo seus podcasts, ou que tenha na comunicação, você vai ter que se preparar. Então, você me ouve falar hoje, você fala assim, mais ou menos, mas quando você tiver 45, 50, você fala, bem que ela falou lá atrás. Mas é muito louco, assim, fala muito, né, dessa crise dos 30 e tal, acho que com 30 eu comecei a pensar em coisas que eu não tipo assim, até isso de, putz, mas com 50, se eu não, né, eu tenho uma vida, às vezes eu pego, 1, 2 meses de treinar, legal, depois eu viro sedentário, eu como errado e tal, eu tenho essa coisa, muito e acho que a desculpa que eu me dei também, meu trabalho é corrido, minha vida é corrida, a gente vai se dando desculpas pra entrar nesse, mas aí eu comecei a pensar, falei, cara, tá, com 55, 60, eu não consigo me ver parado, não consigo me ver não trabalhando, porque eu acho que eu morro. E aí eu já começo a me dar essa preocupação de, tipo, tá, como é que vai ser o meu corpo nesse momento? Se eu continuar nesse ritmo, como é que vai ser
a minha saúde. E ao mesmo tempo do que você falou dessa linha de evolução, porque é um estudo que ele vai mudando a cada dia. Né? Então, hoje a gente fala muito do vício de dopamina, do comparativo e tal. Então, essa linha hoje, com as pessoas um pouco mais depressivas e um pouco mais... O nosso jeito de consumir conteúdo, de prestar atenção no outro, ele mudou, né? Tudo é muito rápido, você vê as coisas na velocidade 2, ali você acompanha a vida de todo mundo, então você tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Antes, para você conseguir falar com alguém do outro lado do mundo, você pegava o telefone e tal. Como isso afeta nessa descida? Hormonalmente vai afetar. Porque assim, imagina você tá triste, meio com depressão. Você não tem vontade de sair da cama, você não tem vontade de fazer um exercício. Então, a saúde mental, ela vai ser a guia para as outras coisas. Porque se você não tiver a saúde mental em ordem, você não consegue colocar o seu estilo de vida, você não consegue comer direito, você não consegue nada. Então, a saúde mental é o mais importante. Tanto que o grande negócio está sendo tudo de wellness, essas academias de tudo, a yoga, centro de longevidade. Você não viu que cada vez se multiplica? Na internet se multiplica. Por quê? Porque a gente precisa, é o que a gente mais precisa. O resto é só uma organizadinha. Se eu fazer 1 mês, 2 meses, não é isso. É constância, entendeu? Eu não sou preparadora física, nada disso, mas tudo de saúde começou a me chamar a atenção a partir dos 40 anos. Quando eu comecei a ganhar peso, comendo a mesma coisa, eu comecei a ganhar muito peso, eu não sabia o que era. Aí entendi que o metabolismo ele vai ficar mais lento, cada ano mais lento. Perda muscular, cada ano mais perda muscular. Então você vai precisar fazer mais. Sabe aquela pessoa que nunca pega músculo? Ela precisa fazer mais do que o outro. Então, é assim no envelhecimento, você precisa fazer mais. Por quê? Porque se você não fizer mais, você não vai estar equilibrando o seu envelhecimento. Porque o que a gente quer é envelhecer com equilíbrio. Não é envelhecer a rainha da bateria. Pelo menos eu. Não é meu foco ser a rainha da bateria ainda. Vai que? Ainda não é. Mas é um universo muito curioso. Você já fez muita coisa no carnaval, samba? Não sou. Cara, esse ano eu fiz um documentário sobre a Gaviões, Então eu fiquei, tipo assim, um mês indo, ajudando a construir coisa, conversando com pessoas, até o dia do desfile, tipo, a galera que empurrava carro, é legal, rainha, né? E tal. E é um universo, assim, a gente vê aquilo, um mês, né, na TV, mas é uma coisa que é um ciclo ininterrupto, né? As pessoas ano vivem inteiro. O ano inteiro, e assim, acabou, o cara já tá preocupado no ano que vem. Não, é muito bonito, muito louco, bonito, né? Mas eu não sei, eu não sou aquela pessoa que sabe sambar e tal, que quero... Eu desfilei 2 vezes. Uma vez com um grupo de amigos há muito tempo atrás, e aí eu pus um chapéu lá na Beija-Flor, era com um grupo. Primeiro que a gente foi um grupo de 15 pessoas. Aí, tudo paulista, não tinha escola de samba, não tinha nada. Porque eu sou mangueira desde pequena. Eu falei, então, assim, se conseguia 10 roupas da mangueira e não tinha para todo mundo. Não, porque eu não vou por essa escola. Enfim, aí eu fui com um chapéu deste tamanho na Beija-Flor. Bom, um bêbado, o cara que estava na frente, e eu sou muito certinha, assim, eu sou muito metódica. Então, eu vi os caras lá da organização pedindo para todo mundo ficar em ordem. E aí, todo mundo indo para trás, porque assim... E eu já via o trabalho que a pessoa estava tendo para deixar as pessoas em ordem. Então eu falava, gente, por favor, né? Organizar. Eu queria organizar. E o cara, ele veio assim, de costas para mim, caiu, e o chapéu dele enrolou no meu chapéu. E o cara ficou enrolado no meu chapéu, eu e ele, acho que assim, uns 10 minutos. Desgraça, e os meus não amigos já gente. bêbados e tudo, só rindo de nós dois no mesmo chapéu. E eu puta da vida. Bom. Você bebe? Bebo, mas eu não bebo tanto, assim. Eu bebo vinho, eu bebo uma caipirinha, tipo feijoada, eu adoro, assim. Mas também a bebida, é assim... Depois dos 50, você toma a bebida, não é que nem na época de vocês, que você faz tudo, assim. Você já fica... Não tem tanta disposição. Já tô assim, já. Já 30, tá? Então você é um jovem velho. Mas eu me sinto um velho com... um velho de alma num corpo mais novo, assim. Eu acho que eu nasci muito... Eu queria muito ter nascido, tipo, 70, 80... Acho que pra tudo, pra TV, pra música, eu nasci em 71. Nossa, foi demais. Eu acho que eu vivi na época errada, assim. Anos 80, aqui, o rock nacional, em São Paulo. Mas talvez eu não teria durado tanto tempo, eu acho. Se eu tivesse... porque eu ia me distrair com as coisas mundanas, sabe? Os festivais, conhece aqui, experimenta ali. Deus sabe o que faz, Deus né? sabe o que faz, Não sabe? dá asa cobra. Não acho, não. Acho que você sobreviveria bem.
Agora, não tinha tanta possibilidade de fazer o que você faz hoje. Ou se era da TV, ou basicamente isso, né? Para fazer o audiovisual, ou de cinema. Você dá mais quantos anos pra TV ser nesse formato que ela é hoje? A TV nunca vai acabar. Como o jornal Sim. nunca acabou. Tá? Quando eu era estudante, eu me formei em 92, na PUC de São Paulo como jornalista. A TV, sempre falavam que o jornal ia terminar. O jornal, ele diminui, mas assim, as pessoas que gostam de ler jornal, elas vão continuar lendo jornal. E elas vão ler, por exemplo, o jornal de sábado e domingo, tem matérias melhores, grandes, tem a revista Piauí, por exemplo, uma revista maravilhosa, tem altas reportagens lá. Então, a revista desapareceu, não, ela mudou, ela mudou. Então, hoje, a pessoa pega uma revista, uma coisa maior, mais bem trabalhada e Foi tudo pro digital isso. também. Então, eu acho que não sai da TV. Esporte. Só se a TV perdeu... Já tá mudando, né? Casar TV tá... Então, esporte... já tá mudando, mas eu acho que... O que sustenta a TV Acho que tudo hoje no Brasil? Esporte, jornalismo e novela. E reality. E reality. Nossa, reality é um antes e depois. A novela acho que já tá até... Eu acho que o futuro talvez vai ser como tudo que é ao vivo, né? Tudo que é ao vivo acho que vai ter uma vida um pouco mais longa na TV, porque é onde você gera o debate pra internet. Então, eu acho que a novela, ela continua porque ainda tem muita gente consumidora, assim, tipo, a sua avó consome novela. Sim. Ainda tem um tempo aí de novela, que talvez vá se transformando em minisséries, séries e tudo. Também pode se adequar à novela, né? Que você viu que a Globo tentou fazer aquelas novelas das 10 da noite, e deu mais certo, curtas, né? Sim. Então, eu acho que vai por aí. O esporte sempre deu muita audiência e muito dinheiro para a TV. Então... E o jornalismo é uma coisa, quando você tem algo acontecendo, assim, explode uma bomba, você não... É difícil você ligar na internet, só vocês talvez liguem na internet, mas a pessoa liga na televisão. Mas mesmo que você veja, a TV ainda tem uma coisa que, assim, você pode ver todos os portais de notícias, a TV ainda tem uma coisa que é a credibilidade. Você pode ter a discussão de, essa daqui apoia mais esse aqui vai para esse caminho e tal, mas a notícia, principalmente hoje, quando você vê na TV, parece que ela te dá aquela, isso aqui aconteceu. Porque hoje você vê aqui no Twitter, Trump não sei o que, será que ele falou mesmo? Será que é verdade? Aí você vê no Globo News, você vê numa... É porque não existia fake news, né? Não existia isso. Não existia departamento de checagem. Às vezes eu vou dar o Jornal do Profissional para os jovens que querem ser jornalistas, né? E eu falo para eles, não existia isso. Então, assim, claro que sempre teve gente que mentiu, mas não existia mentira de forma institucionalizada. Não existia. Então, hoje, que nem você vê, isso aqui eu não sei, né? Porque na internet meio que tá assim, né? A não ser os canais de jornal. Então, eu sigo, por exemplo, o New York Times no Instagram, é excelente. Eu sigo o Guardian, que é um jornal inglês, eu sigo Folha de São Paulo, eu sigo Estadão, eu sigo Veja, eu sigo todos esses canais, porque também quando eu tenho G1, então quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu já vou para o canal tradicional, porque eu sei que lá tem jornalista, né? O jornalista que trabalha profissionalmente, que tem um monte de gente também que se fala que é jornalista, porque hoje todo mundo se forma em tudo, né? Sim. E fala um monte de abobrinha, bobagem e mente, inclusive. Mentir para o jornalismo é quase o médico que abre um paciente, um paciente e deixa ele aberto. Sim, a mentira era quase ir para, assim, a pessoa acabou para o jornalismo, entendeu? Porque assim, a base do jornalismo é a apuração. Qualquer pessoa que quer ser jornalista, a base é a apuração, é você estar no fato, é você apurar direito tudo isso, é você saber o lado que fala X, o lado que fala Z, juntar tudo aquilo, o que você vê, o que você... Sabe, essa é a base. Então você volta para uma redação e vai escrever em cima daquilo. Quando a pessoa pega um microfone e começa a falar um monte de coisa, isso você depõe contra a nossa profissão. E isso que está acontecendo. É porque hoje as pessoas querem, né, a internet tem muito essa liberdade de você criar a sua própria narrativa. E ao mesmo tempo que você tem o feedback do público, eu acho que assim, essa parcela das pessoas querem acreditar no quê? Nisso? Eu vou vender isso, porque eu acredito nisso. Mas a Globo, a Record... Não, mas essa narrativa eu sei que vai trazer essas pessoas, então eu vou embarcar nela. Então, mas você pode comentar em cima do fato. O problema é que as pessoas querem criar elas criam fato. os fatos, sim. Exatamente. Então, aí a coisa não dá.
Porque distorcer o fato, aí, né? Porque você pode comentar, todo mundo pode. Sim. A internet dá a possibilidade, todo mundo pode. E eu sou totalmente a favor. Você comenta o que você quiser. Agora, distorcer para você conseguir mais gente. E você criou um projeto que me chamou muita atenção. Vamos rodar o teaser aqui agora pra gente falar da Menopausa Sem Fronteiras. Você conheceu mais de 140 mulheres por países. Mas não foi nesse diversos, projeto, não. Mas Foi outro. ajudou na Eu já criação conto dele. tudo, já conto tudo. Vamos Vai ver o mostrar teaser. Eu sou Maria Cândida, sou jornalista, tenho 53 anos de idade. Eu nasci numa cidade grande, tenho uma vida estressante. Eu passei pela menopausa com sintomas que eu achei que eu ia perder o controle da minha vida de tanta irritação, esquecimento, calores. E ninguém conseguiu me responder com exatidão por que algumas mulheres passam tão mal e outras não. Qual a causa de tudo isso? É genética? É estilo de vida? Qual é o segredo? Em 30 anos de carreira, eu já cobri todas as histórias. Mas agora eu saio para descobrir a minha história. O que me liga a 1 bilhão de mulheres no mundo que até 2030 estarão com sintomas da menopausa. Uau! Gostaram? Gostaram? Fez sentido? Vocês mais jovens ou não? Eu tenho 38. Tá. Eu até de repente queixa. A gente já veio 2 vezes, não esquece de pegar o negócio. Eu tenho 38 anos. Eu até te perguntar por uma questão, porque eu tô com sintominha já de calor, irritação já normal. Isso difere com o tempo que você fica a primeira vez? Ainda muito menina? Aí isso pode anteceder de você ficar na menopausa ou não tem nada a ver? Sim. Depende da sua genética, como a sua mãe passou. Tem 3 fatores que vão... Eu já vou explicar o que é menopausa, porque seu público não deve saber, Sim. mas 3 fatores. Primeiro, vamos começar o que é a menopausa? Vamos lá. A gente tá falando de envelhecimento, certo? Lembra que eu falei que tem 3... Tudo tem 3 fatores. Tá. Eu nem tinha percebido que tudo tem 3. Você tem perdas musculares, seu músculo, força para carregar coisas, para interagir, para andar, a sua perna vai ficar mais fraca, por isso que os velhinhos tropeçam e tudo, porque não tem músculo para sustentar o osso. Sim. Você tem músculo, metabolismo e questões hormonais, tá? Que para o homem vai afetar lá por volta de 55, 58, você com a andropausa. A mulher... A média da mulher chegar na menopausa é 50 anos, mas você pode começar a ter sintomas uns 8 anos antes, o que a gente chama de perimenopausa. Existe uma menopausa que acontece, que é a menopausa precoce, antes dos 40 anos. E como você percebe, a sua menstruação vai começar a variar, tá? Então 1 mês vem, 2 meses não vem, 3 meses vem, outro mês não vem. Por que os hormônios são tão importantes? Porque os hormônios são os maiores reguladores do nosso corpo. Então, assim, se você tem, por exemplo, esses caras na academia que põem um monte de hormônio, vai surgir câncer. Você viu que já está surgindo um monte de gente com câncer? Gente nova. Estéreo e tudo mais. Então, vai dar problema, porque o hormônio é pro bem e pro mal. Então, vocês colocando hormônio quando não precisa colocar... Por isso que eu não vou pra academia, pessoal. Quero ter problema. Não quero adiantar nada, entendeu? Não, ir pra academia você pode, mas não ficar colocando Tô me dando hormônio. desculpa, América. Tô tentando me convencer. Mas eu vou te convencer porque o envelhecimento Boa. chega. Então, essa é a primeira... A menopausa é quando você fica 12 meses seguidos sem menstruação. Os sintomas podem começar antes, 8 anos antes, mas geralmente começam uns 3, 4 anos antes. Então, 46, 47, 48, é aí que vai começar. Essas questões hormonais, elas ferram a vida da mulher. Por quê? Porque a menopausa, ela pode vir com mais de 16 sintomas, mais ainda, tá? Só na perimenopausa, que é esse período que começam os sintomas, já tem detectado pelo New York Times 16 sintomas. Irritabilidade é assim, é querer pegar alguém. Sim, eu estou irritada que
tô irritada com alguma coisa com você. Eu vou falar, assim, eu vou verbalizar, tipo, pra uma pessoa dessa ir pra um reality show, ela vai brigar feio. E pode até pegar no... Por isso que são as que mais rendem. Por isso que elas são as que mais rendem. Os melhores personagens, por exemplo, de uma fazenda, pra mim, são sempre as mulheres de mais idade. Pode ser? Pode ser, que esteja com sintomas de menopausa. E é meio que um período, tipo, assim, não tenho nada a perder, vou falar mesmo, e é isso que é isso. É porque a gente chega nessa fase, 50 anos, a gente também não quer saber muito das outras pessoas também. Mas irritabilidade ao extremo, não é uma irritabilidadezinha. Fadiga ao extremo, de não aguentar, assim, 6 da tarde, você chega, você tá cansada, exausta. Perda de libido ocorre, sem vontade de sexo, assim, uma pessoa, o Brad Pitt do seu lado, sabe? Você quer conversar com o Brad Pitt, não transar com o Brad Pitt, né? Que é um pouco complicado. Loucura, né? Secura no corpo, secura na pele, secura vaginal, o sexo vai doer, milhões de coisas podem acontecer. Porque insônia, uma mulher que tem insônia quase todo dia, que ela se sente cansada quase todo dia, não transa, irritada, a qualidade de vida dela vai pro lixo. Se essa mulher ela tem que trabalhar mesmo para ganhar seu dinheiro todo dia, imagine a condição que essa mulher vai trabalhar. Tem os fogachos, que a menopausa é mais conhecida pelos fogachos, né? Aqueles calores que sobem, a mulher chega a assim, descer a água, assim, ela anda com um paninho, né? E aqui ela fica vermelha. Isso numa sala de reunião, imagina a gente que aí tá lutando para se estabelecer ainda, né, nesse mercado, pro mercado de mulheres, de negócio. Você está numa sala apresentando um projeto, só caras, só homens, você começa a suar, você não sabe quando você vai começar a suar. Né? E vem aquele calor, você perde a concentração. Então, imagina tudo isso numa mulher que está precisando de 45, 50 anos, que ela está cada vez mais se posicionando, é CEO de uma empresa, ou uma pequena empreendedora que vende produtos de beleza, no porta a porta. Se a porta abre e ela começa a suar desesperadamente, você acha que a pessoa vai estar... nem vai ver o que ela vai estar vendendo. Sim. Você entendeu? Então isso afeta a mulher, assim, vai no auge da mulher. Por isso que a gente tem que falar sobre isso. E aqui esse livro está tudo que você precisa saber sobre menopausa. Vamos Você, pôr o sua link mãe... aqui na descrição, inclusive. E eu vou mandar para sua mãe. Sua mãe tem quantos boa. anos? Vânia, ela tá assistindo a gente. Tá, então, vou mandar pra Vânia. Ela é 72, 53? Então, ela já deve ter 53. passado da menopausa, não sei. Ou Ela tá deve estar no ainda. pós-menopausa. Você nem sabe, né? Tô Nem- aprendendo. você Por nem isso sabe. que você... Então, por que a gente tem que falar? Porque a vida da mulher, assim, a gente tem muito mais hormônios que os homens, porque a gente gera filhos, entendeu? Então, esses hormônios, eles vão bater na gente de uma forma absurda. Tem muitas separações que acontecem nesse período de menopausa, entendeu? Então, assim, o cara não sabe como lidar, a mulher não sabe como lidar. E isso, 80% de todos esses sintomas se resolvem com a reposição hormonal. Só que nem todas podem fazer. Primeiro, por dinheiro. Segundo, porque quem teve câncer de mama não pode fazer reposição, tá? Porque o hormônio vai acelerar as células do câncer e trombose também não. Então, assim, reposição livraria essas mulheres de tudo. Tem um projeto de lei desde 2019, lá no Congresso, para ser aprovado, e o projeto de lei está lá, parado, desde 2019, para colocar reposição hormonal no SUS para essas mulheres. Aprovaram um projeto aqui em São Paulo para colocar reposição hormonal. Eu converso com muitos médicos, porque hoje né, essa questão da saúde, eu falo muito com muitos médicos. Não chega o medicamento. Então, assim, quem vai se ferrar na menopausa, e já se ferra há trocentos anos? A mulher pobre, periférica, geralmente a mulher preta, que tem que trabalhar, que é mãe solo ou vó solo, que tem que cuidar do filho, da filha, que de repente ficou grávida com adolescente. Então, você entende como esse processo, assim, ele é muito além de estou na menopausa esquecendo coisas. E querendo ou não, a reposição hormonal, ela ainda é uma... Não é algo de conhecimento de todo mundo, né? Um pouco na bolha. Tem gente que fala que não sabe nem o que é, que é assim, é o processo natural da vida, é isso mesmo, vamos lá, tô na menopausa, vamos ver o que acontece. Então, essa possibilidade de você, né, mexer nesse processo, ela é nova quanto informação. Então, por isso que eu criei na Rede Globo, lá no Bem-Estar, um quadro que chamava Menopausa Sem Susto. E a gente, no encontro,
a gente apresentou, falava sobre isso, explicava hormônios e tal, entrevistava médicos. Só que eram 3 minutos. 3 minutos, não dá. Então, aí eu resolvi ampliar esse debate. E como eu ampliei esse debate? Eu andei pela América, aí só tá a Amazônia, mas eu já andei, fiquei 42 dias andando pela América Latina, entrevistando mulheres nessa fase da menopausa, desde o início dos sintomas até a pós-menopausa que eu tô, por exemplo. Eu sou uma mulher de pós-menopausa, que os sintomas já amenizam, mas se quem não faz reposição hormonal ainda pode continuar. Tá? E pode continuar até 70, 75, depende, cada uma vai passar uma menopausa de um jeito. Então eu ampliei esse debate aí. Eu estava em Medellín. Você já ouviu falar de Medellín, do Pablo Escobar? Medellín. Então, Medellín. Pelo Pablo Escobar. Pelo Pablo Escobar. Essa é uma mulher, uma cozinheira, que sofre muito de sintomas da menopausa. Essa região toda de Medellín foi toda revitalizada. Né? Hoje existe comércio, as pessoas vão para visitar e tal. E a gente foi numa região, que é uma região carente, para ver essas mulheres. Essa mulher, ela tem fogachos, aqueles calores. Essa mulher, por exemplo, ela não poderia trabalhar numa cozinha, porque é um inferno para ela. Sim. Porque o calor, a temperatura do corpo dela já aumenta. Com a temperatura de fora, essa mulher vive o inferno. É que ela não tem médico para falar para ela que ela vive o inferno. Ela simplesmente vive. E vai viver e vai aguentar, como a maioria das mulheres sempre aguentou. O que eu estou fazendo? Eu estou explicando para essas mulheres. Comecei na TV aberta, mas a TV aberta ela não compra essa ideia. Ela não compra a ideia de... vamos fazer um programa, assim, faz até um programa grande, mas é uma vez só, né? Teria que toda hora estar falando. Sim. Então, eu resolvi falar sobre isso, porque eu tive uma menopausa de todos os sintomas possíveis e imaginários, e aí eu fui estudar sobre isso e eu falei, isso impacta a mulher como liberdade de fala, liberdade de corpos, liberdade de tudo. Nós, assim, na minha época, ficar menstruada, ninguém falava fiquei menstruada. Era uma vergonha, era assim, ai meu Deus, menstruação e tal. Para os meninos, então, a gente morria de vergonha. Hoje, minha filha fala menstruada e tal, mas é absorvente, a gente chamava de mods, né? A gente era assim, uma para outra, escondido. Então, o primeiro momento que a mulher, ela esconde tudo sobre o corpo dela, é na menstruação. Sim. Né? Segundo momento, na maternidade, quantas meninas viram mães sem saber o que é ter um filho, sem saber o que é um puerpério, que você pode ter depressão pós-parto, ou o blues, que você fica triste, você fica confusa e tudo isso. Ninguém explica para essas mulheres. Hoje as mulheres estão entendendo mais, por isso tem tantas que falam, não quero ser mãe. E o terceiro ponto... O que já é uma decisão, uma frase assustadora pra muita gente, né? Ué, como você não quer ter mãe? Eu acho que tá normalizando mais. Tá normalizando, mas ainda tem aquela coisa de, mas você não vai casar, você não vai ter uma família, você não vai ser mãe de um... Então, ainda tem um pouco desse pensamento, né? Tem, então, você vê, imagina na época da minha mãe. E o terceiro ponto é a menopausa. Então, assim, todos os momentos que tem hormônios variando, a gente esconde. Então, quando a gente fala liberdade de corpos femininos, tá muito por aí. Em todos os momentos da vida da mulher, ela não tem informação, ela se esconde, ela não vai atrás dessa informação. E esse livro temos tanto em livraria como online, quem quiser comprar. Eu lá no meu Instagram, que é Maria Cândida TV, vou deixar até aqui para vocês. A gente bota aqui, ó, vai lá seguir. Maria Cândida, exatamente, Maria Cândida TV, vocês têm o link lá. Como livraria hoje, você sabe que um ou outro, né? Não eles não põem todo mundo, você tem que pagar para estar lá na frente. Nos favoritos. Nos favoritos. Então, ele não tem em todas as livrarias, mas você que está pelo Brasil inteiro, você pode ter acesso. Este livro, ele vai falar de absolutamente tudo, ele está muito completo, eu me debrucei para escrever. Então, assim, capítulo 1 vai começar. Calma que não é. Ele vai te. Ele já ficou. Essa mulher fala: se essa mulher vai ler esse livro inteiro aqui, vai ferrar com a minha audiência. Mas é compreendendo a transição. Assim, a primeira pergunta é: o que você quer para você agora, mulher madura? Por isso que a partir dos 40, que eu falo, vai ter que decidir o que você quer. Porque estilo de vida, por exemplo, você quer fazer uma dieta. Quantas vezes você já foi e voltou numa dieta? Muitas. Muitas, assim, quero emagrecer, não sei, não sei o que e tal. Para você mudar,
demora muito tempo, anos, às vezes décadas, para você mudar o seu estilo de vida, como reeducação alimentar e tudo isso. Por isso que a proposta é que você comece a partir do momento que começa o envelhecimento mesmo, o processo de envelhecimento. Entendeu? Que tem a ver a gerontologia com menopausa, com tudo. E aí a gente vai explicar relógio biológico, a gente vai explicar o que são hormônios. Por exemplo, você falou, o que é reposição hormonal? Vocês têm um hormônio muito forte que é a testosterona, o hormônio principal de vocês. A mulher, o hormônio principal é estrogênio. Tá? Estrogênio e progesterona. Nós temos testosterona também, mas não é o nosso hormônio principal. Esse estrogênio, ele é responsável por absolutamente tudo da gente. Desde o fio do cabelo, o colágeno, a produção de colágeno, o centro de saciedade. O estrogênio é responsável, por isso que muitas mulheres na menopausa têm vontade de comer coisas que elas não tinham vontade, muitas vezes doces. Ele é responsável pelo nosso coração. Ele protege o nosso coração. Quando você tem na menopausa, você vai ter a baixa dos hormônios. Até que comece a cessar a produção desses hormônios pelo nosso ovário. E o nosso ovário vai parar de funcionar, certo? Então, quando você vai baixando o estrogênio, todos esses pontos que o estrogênio e a progesterona alimentam, eles vão sentindo uma variação. O coração, ele protege o nosso coração. Por que que o maior número de infartos de mulheres acontece no pós-menopausa, depois da menopausa? Porque não tem mais o estrogênio, entendeu? Os hormônios baixam. E aí, a proteção que existiria, eu aqui no meu coração, do coração, ela vai embora. Então, a mulher precisa fazer mais exercício aeróbico, caminhada, pelo menos 3 vezes por semana, 40 minutos. Ela precisa, não é que assim, é tudo que o médico sempre fala, faz isso, faz aquilo, que a gente não liga. A mulher precisa para proteger o coração, porque você caminhando, ou correndo, ou bicicleta, ou qualquer coisa aeróbica, você vai estar, o seu coração vai estar como fala? Vai estar sendo... trabalhando. Trabalhando, né? Exatamente. E você, mesmo sem o estrogênio, ele vai conseguir ir bem. Outra coisa, musculação. Você vê que mulher madura está fazendo musculação? Mas assim, 1 vez, 2 vezes por semana, 30 minutos para todos os músculos, beleza. Por quê? Porque as perdas vão ser muito grandes. Aí você pode ter uma osteoporose, que aumenta o nível de... a possibilidade de osteoporose. Então esse músculo ele vai segurar o seu osso e você vai ter um envelhecimento melhor. Então tudo isso aqui vai ser explicado. Não que você para de produzir o estrogênio ou a progesterona. Você, em outros pontos do seu corpo, você produz. Mas muito menos. Mas muito pouco. A reposição, o que ela faz? Ela coloca o estrogênio e progesterona e às vezes um pouco de testosterona ali num ponto. Então a mulher volta a não ter todos os sintomas. Olha, Mariudinha, nossa membro que está aqui sempre, todo o programa. Como conseguir esse livro? Preciso urgentemente. Amanda, a entrevista. Beijo, Lucas e Deza. Vamos colocar o link aqui na descrição. Maria Cândida TV, Maria Cândida TV. Vai lá, tem link. Márcia Brasil, o programa de hoje está maravilhoso. Maria Cândida Diva. Nossa, aqui a Neta Evangelista. Estou passando por isso, um verdadeiro inferno depois da histerectomia. Há 3 anos que sobrevivo. Parece que os médicos não estão preparados para atender mulheres na menopausa. Nossa. Comecei aos 46, 64, eles estão tomando hormônio. A nossa, é muito louco, eu fui me dar conta há um tempo atrás, a nossa audiência aqui do canal hoje ela é 75% feminina. Olha. E 25% masculina. Então você é o genro que toda... Meu genro, meu filho, às vezes ela me dá bronca, às vezes ela me dá um menininho de ouro, tá fofo. Viu? Quando você me maltratar agora, eu vou falar, eu sou o genro do Brasil. Eu vou começar a chorar. É sua namorada? É sua namorada? Não. Não? É a nossa... Não, ele me odeia. Não, a gente só trabalha... trabalha... Você tem uma pergunta, né? Deixa eu só explicar a esterectomia. Esterectomia é quando você tira os ovários... A esterectomia total é quando você tira os ovários e o útero. Tá? A mulher, se ela tá com 35 anos, ela tem, de repente, ela teve um câncer, ela tem que tirar as 2 partes, ela entra na menopausa aos 35 anos, aos 38 anos. Então, essa mulher que não sabe nada de menopausa, você não tem a mínima ideia, ela tá de boa, pum, ela vai entrar na menopausa imediatamente. Por isso que essa mulher tá falando que o inferno na vida dela é a menopausa. A reposição hormonal faz com que ela tem que procurar um médico, e se ela não tiver tido câncer de mama e nem trombose e algumas coisas que o médico vai explicar, ginecologista, tá? Se a mulher não sabe nem que médico procurar, é o ginecologista, entendeu? Então, assim, é muito louco. Posso ser abusado? Porque, assim, uma coisa que a gente aprende nesse caminho de televisão, aprendi com Emílio Surita, a gente tem que pedir as coisas com a câmera ligada, que a pessoa não fala não. Como a gente tem uma audiência muito feminina e ela só quer amando o papo, eu queria te pedir aqui em vídeo,
pra você não ter escapatória. Da gente sortear um livro pra essa nossa galera aqui. Claro. Então, Podemos? esse aqui que seria pra sua mãe, a gente já vai sortear. E depois eu mando o Boa. livro pra sua mãe. Aí, ó, mas Olha ele, eu- olha ele, ele olhou, ele Minha mãe olhou. era assim, desgraçado, era meu Nossa, eu livro. vi você falar. É que eu sou repórter pensei muitos anos. Esses 2 segundos que eu vi, eu falei, puta, ele não quer dar o livro pra audiência. É que eu só trouxe um. Não, tá tudo bem, vai ser um, e aí minha mãe, a gente... A gente manda. Eu falo pra editora mandar. Ó, então Mário Dinha, Márcio Barreto, todo mundo tá aqui, eu vou dar um jeito, aí, vou ver como é que a gente faz essa dinâmica do sorteio, porque eu sei que muitos aqui vão querer, a gente explica aqui pelo nosso Instagram. Tá. Sua pergunta. Vamos lá. Queria saber de você, que você, ao longo da sua carreira como jornalista, buscava pautas, entrevistados, e agora você está sendo a pauta, você está buscando lugares, canais para divulgar seu livro, streams para o seu projeto. Queria saber como está sendo essa relação meio que inversa. E também acho que você não pode sair daqui sem falar da sua participação no Aprendiz. Como foi, se você mantém contato com alguém, acho que seria legal saber Ai, você disso. foi, né, meu? Eu tinha até esquecido desse assunto. Olha a minha cara, quer Às que vezes a comece gente por erra qual? na vida, né? Quer que comece por qual? Ah, vai pelo... Ah, mas pensa uma coisa, você tem algo em comum com a Adam Sandler. Você ouviu, você está demitido. Exatamente! Eu ouvi isso depois de 21 dias. Vou começar com essa. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque eu já tinha uma carreira constituída. Eu não precisaria estar lá. Só que, quando eu tentei ser empreendedora do audiovisual, e em 2010, depois de ter feito uma jornada de 12 países, entrevistando 144 mulheres pelo mundo, já para entender a independência feminina, lá em 2009... eu larguei a Record, larguei mesmo, não fui mandar embora nada, para escrever meu primeiro livro, que chamava Mulheres que Brilham. E aí eu queria fazer esse programa, eu já vou chegar, tá? Eu queria fazer esse programa de mulheres pelo Brasil, entrevistando mulheres, entendendo e pá. Eu tentei uns 3 anos patrocinador e eu fui colocando meu dinheiro. Depois de 3 anos foi o dinheiro que eu tinha juntado na minha carreira, apartamento e tal. Aí eu tive que vender meu apartamento, peguei um pequeno, tive que vender meu carro, peguei um pequeno. Enfim, tive que mudar tudo porque eu fui lá pra... Eu já dei várias vezes, já contei, eu fui lá pra baixo, fiquei sem grana nenhuma, porque eu tinha colocado toda essa grana nesse meu sonho de fazer este programa. Fiz pilotos e não sei o quê, só que não consegui virar. Em 2012, 2013. A minha única chance, por isso que eu fui para o Aprendiz, é de eu tentar voltar para a TV. Minha única chance, porque antes dessa chance, que eu fui para todas as TVs. Falei, eu quero voltar para a TV, isso, aquilo e tal. A TV, mas você é muito cara, Maria Cândida. Eu não tinha falado se eu custava R$1 ou 20 milhões, que nem o Tom Cruise. Você é muito cara. A outra, nossa, você é muito boa pra gente. Nossa. Aí eu falava assim, pô, se eu tô boa, né? Que bom, né? Que ótimo. Então, você é muito boa pra gente e tal. Aí eu ficava na minha. Outros nem atendiam, nem respondiam e-mail, nada. E um cara me falou de TV, falou assim, Maria Cândida, você não acha que seu tempo na TV já passou? Eu vivi isso com 43 anos de idade. Por isso que eu falo de etarismo hoje. Eu vi o etarismo na prática, porque não é que eles achavam que eu era muito cara ou muito boa, é que eu estava envelhecendo. Obviamente. Quando o cara me falou, eu falei, é isso. E hoje eu falo em palestra, eu conto essa história em palestra, porque eu tive uma decadência. Imagina que eu entrevistei todo mundo, apresentei 3 Oscars, 7 Grammys, 6, 7 Grammys, fiz tudo na TV. Fui apresentadora do Globo Rural, repórter de todos os jornais da Globo, apresentadora da SPTV, apresentadora do Tempo, tive programa próprio na Record, a tarde inteira de programa próprio. Aí, de repente, seu tempo já passou com 43 anos. É muito foda ouvir isso, né? Aí eu saquei. E provavelmente uma pessoa que está 40 anos sentada numa cadeira com a caneta na mão, né? Então... Porque o tempo passa pra quem tá no vídeo, mas pra quem tá no bastidor nunca passa. Então daí, e pra mulher é pior, o etarismo feminino é muito pior. E quando mexe com vídeo, é pior ainda, né? Por isso que hoje eu tenho meu cabelo grisalho, porque eu quero mostrar que eu tô envelhecendo, eu quero mostrar que eu continuo linda, que eu tô ótima, e não sei o que e tal, pra enfiar na cabeça de todos esses que falaram, seu tempo já passou. Aí, naquela época, eu sem grana, já todas as TVs tendo falado pra mim que não queria. Eu precisava de dinheiro, eu precisava sobreviver, eu precisava trabalhar. O que eu pensei? Eu vou pra esse programa, volto pra Record,
né? Eu faço programa, eu sou boa de business, eu sou boa de negociação e tal. Falei, sou boa de marketing e tal. Falei, posso ganhar ou ficar entre as melhores e volto para Record. Beleza, tenho uma audiência e tal, volto para Record. O que aconteceu? Era uma gincana de colégio e nada contra o Roberto Justus, porque assim, a TV é isso. Eu que não saquei que era isso. Era edição celebridades, né? Era o Celebridades, só que era o primeiro dos Celebridades. Então, E o ninguém último? sabia o formato. Foi o último. Acho que foi. Era assim, tava num campo de futebol, andar com o ovo, né? No saco, com o ovo. Sabe assim, é coisa assim de colégio que você fazia na gincana. E minha expertise era totalmente outra. Eu nem era essa pessoa de ginástica, sabe? Tinha um negócio que tinha que ir para um campo de militar e subir nos negócios e cair e trincheira. Umas coisas assim que eu falei, meu Deus do céu, eu não sei fazer isso. Eu sou péssima nisso. Então, assim, eu comecei e eu já estava deprimida, tive várias depressões, principalmente por causa de tudo isso que aconteceu. Eu comecei a ficar em pânico lá dentro. Eu falei, gente, que horrível. E nem tinha que dividir banheiro, era um quarto meu. Suave. Não é que nem sei que você passa pela. Eu não conseguiria. Mas o que eu queria era voltar para Record. Aí, um dia, o que aconteceu? A gente estava num episódio lá, que estava no centro da cidade, e nos bares, e a gente tinha que vender não sei o quê, era um grupo contra o outro, a gente tinha que vender. E tinha uns caras bêbados, uns senhores lá bêbados. E aí, sabe que já vinha pondo a mão e tudo. E a gente tentando vender. E o cara bêbado, ele falou assim, pode preencher pra mim o cheque. Ele ia dar, né? Tava eu e meu grupo. Pode preencher pra mim. Aí eu falei, não vou preencher. Né? Eu quero que o senhor preencha. Eu não vou preencher. Porque eu poderia ter colocado quanto eu quisesse naquele cheque. Né? Eu queria que ele preenchesse, ou eu não ia fazer esse papel, entendeu? O cara tava porque bêbado, assim, você falou, o que estava lá contextualizado era para colocar um pouquinho mais. Eu não ia colocar, eu falei, não vou preencher esse cheque. Aí quando eu fui para a sala de reunião, falaram que eu tive que eu tive uma oportunidade, não de mentir, mas eu poderia realmente ter falado pro cara, você quer dar 7 mil, quer dar 10 mil? Mas, Lucas, não é meu lance, entendeu? Eu sei fazer entrevista, eu sei rodar pelo mundo, eu sei... eu não sei fazer isso, Sim. Entendeu? Eu não sei, eu nem tenho coragem, o cara lá querendo pegar. E eu falei na sala de reunião, eu acho que eles cortaram, que o cara tava assediando, entendeu? E eu me senti extremamente desconfortável. E aí virou que eu tive a oportunidade e não soube aproveitar. E fui mandado embora. E aí chorei que nem um imbecil, porque a gente fica emocionalmente abalado nessa porcaria. E eu considero uma das piores coisas, um erro estratégico. Graças a Deus que todo mundo já esqueceu, entendeu? Mas, dane-se, agora eu tô em outra. Mas, assim, péssimo. Assim, minha carreira não precisava ter feito isso. Bom, fiz. Não voltei pra Record. Fiquei com isso latente, né, um carimbo, mas também entendi que nunca mais na minha vida, porque o reality é isso, você participou. Sim. Reality é isso. Quem vai para reality tem que saber que é essa parada. Eu não sabia. É inesperado, né? Você não sabe o que vai encontrar, quem você vai encontrar, o dia que você... Né? Olha, então isso é um pra fazenda. Sacanagem. Não, mas me ligaram pra ir pra fazenda. E aí? Falei, não. Que ano que era? Você lembra? Bem no começo. 2009. Foi antes desse aprendiz. Não vai não. Não. Não, eu amo. É o melhor programa, assim, de reality, eu acho que é um dos melhores que existe. Eu amo Fazenda, né? Mudou minha vida. Mas assim, pela nossa conversa, por tudo que não tem a ver. Tem gente que tem a ver, tem gente que não tem a ver. Não tem nada a ver comigo. Nada a ver, porque eu sou muito séria, entendeu? Eu não minto, eu não... Mas como experimento social interessante. Tinha experiência social para eu ficar louca na minha saúde melhor mental? assistir, Não. Né? Tinha pessoas que mentiam claramente, entendeu? Teve uma atividade lá que a gente ia montar um negócio de uma feira, aí tinha que fazer uma visita técnica, e fui eu e uma moça. Eu nem vou falar o que ela era, porque senão vão saber. Foi uma moça no carro. Eu fui falando para ela, no carro, falei assim, a gente faz isso, vamos na visita técnica. Ela nem sabia que era visita técnica. A gente ligou a câmera,
essa moça que estava do meu lado, ela foi falando exatamente o que eu falei na câmera. Olha, Maria Cândida, então, vamos fazer isso. Eu fiquei assim, ó. Eu falei, não acredito que essa pessoa tá repetindo tudo o que eu falei aqui, que não é dela, que não foi ela que pensou, e na frente da câmera vai ficar como que ela fez tudo. Foi essa, assim, o início de tudo. Pelo amor de Deus, horroroso. Mas o que importa é este canal agora, belíssimo. Mas aí ele perguntou outra coisa. O que você perguntou? Aditar como notícia e tal. Você ser No falso. fundo, eu sempre fui meio outsider, entendeu? Eu sempre fui aquela pessoa na TV que a pessoa que me contratava tinha que saber que eu variava um pouco. Então, assim, eu sempre fui um pouco de notícia, entendeu? Eu sempre fazia umas coisas diferentes e virava um pouco notícia. Meu objetivo, claro, que não era sempre ser a notícia principal, mas, assim, era a época que as revistas de celebridade... Olha que eu passei pelo início das revistas de celebridade, Caras, Contigo, e o declínio das revistas de celebridades, né, com a internet. Então, assim, começou a surgir essas revistas de celebridade, então a gente aparecia, era convidada para Ilha de Caras, isso, aqui, minha filha, quando nasceu, ela aparecia direto na Caras e tal. Então, meio que foi assim. Hoje eu sinto que a minha visibilidade é muito mais consistente, entendeu? Antes era uma visibilidade assim, trabalha na televisão. Assim, trabalha na televisão, você pode fazer qualquer coisa que a gente manda em você à televisão. Eu construí minha carreira e hoje eu estou construindo uma segunda carreira que não é para ninguém mandar em mim, que eu já tentei em 2010, só que eu não fui bem-sucedida porque empreendedorismo, né, lidar com funcionários, eu não tinha nem funcionário nada, mas a sua ideia valer a pena e te pagarem por isso não é tão simples como parece. Você cai muitas vezes. E às vezes esse nível de aprendizado aí, às vezes não, ele é sempre importante para da próxima vez você fazer melhor, só que você precisa ter grana. Porque nem sempre é a ideia, né? Às vezes você tem a ideia, mas é o momento, é o contato, é o dinheiro, exatamente. São muitas variáveis. Muitas variáveis. E aí você acaba caindo. E aí, quando você cai, volta o que você me perguntou. Se alguém falar, não sei o quê. Você não pode, assim, o empreendedor, ele tem que estar o tempo todo. Ele cai, levanta, até daqui 10 anos. Todas essas pessoas que deram muito certo, o Ford, o Henry Ford criou, todos esses caras, Steve Jobs, o filme mostra ele não sei quantos anos, assim, era a ideia, eu acredito naquilo, porque era bom, né? Então, demora muito tempo. Então, hoje, quando a geração, você flopou, você não sei o quê, caguei. Vai estudar história. Vai estudar história para ver quantas flopagens, é isso? Flops. Quantos flops? Quantos flops aconteceram? Então, assim, a resposta é, hoje eu me vejo consistente e eu fico feliz da notícia e de me chamarem para falar coisas consistentes, que né, tem 30 anos aí para se explorar. Mas tenho que falar uma coisa. Diga-me. Os podcasts dos seus amigos e amigas, colegas. Isso não é etarismo. Porque, assim, o que eu valorizo muito, esse mix... Olha quanto a gente já trocou aqui. O que você falou pra mim, algumas coisas vão ficar como insights e outras coisas que eu falei pra você e pra vocês vão ficar como insights. Esse mix geracional é o que as empresas globais estão buscando. Você juntar as pessoas que estão começando em mais jovens com as pessoas mais velhas, porque cada expertise vai juntar. E cada se vocês têm mais habilidade digital, eu tenho mais habilidade analógica, a gente vai juntar isso daí. E isso que faz uma empresa crescer, entendeu? Mas o que eu vejo dos podcasts? Os podcasts mais jovens, que pessoas mais jovens, assim, eles não querem pessoas mais velhas. Assim, eles não estão afim, eles estão muito atrás do clique. E são pessoas que já estão tão estáveis que, no fundo, as pessoas assistem por causa deles. E não por causa da entrevista. Se ficar só eles lá conversando, beleza. Então, assim, eu vejo que eles poderiam explorar mais. E aí, quando tem uma pessoa, tipo a Ana Beatriz Barbosa, que deu certo, né? Vai em 1, 2, 3 e dá, aí todo mundo chama. Então, assim, eu vejo isso como um movimento pobre que a televisão faz. É um movimento... então, assim, já tentei no Podpah, negativa. Pod Delas, negativa. Flow,
negativo. Eu fui no Vênus já, né? Mas esse pessoal não está interessado em ouvir nem da minha carreira, nem não tá, entendeu? E assim, gosto deles, iria, mas não estão interessados. Eu vejo nitidamente que não estão interessados. Mas você está aqui, a gente Então, quer te ouvir, não, cara. é uma crítica. Ela quer. Não quero nada. Não, é que ele fala. A gente entrou na crítica porque a televisão é assim. A televisão assim, pegadinha tá dando. Pegadinha. Vai até, o programa tem Tá 3 saturado. horas, 2 horas e meia de pegadinha. Exato. Né? Então, até a pessoa não aguentar mais ver pegadinha. Não existe o respeito pelo telespectador. Existe, principalmente nas TVs que não são as primeiras. Né? A Globo segura porque ela é a primeira há muito tempo. Mas as outras, eu já trabalhei SBT, trabalhei Record, trabalhei na TV Aparecida. Se bem que TV Aparecida não, tem o canal, porque é bem senhorinha, né? As mulheres que são católicas e tal, eles vão eles não são assim ferozes na audiência, mas não dá para ser assim, você ficar explorando o telespectador. Na TV o que você ouve quando você entra, não sei se você ouviu isso, que o telespectador é burro. Você já ouviu isso? Já. O telespectador é burro. Não só seja didático, você escolhe o que dá para ele e ele vai consumir o que você quer, entendeu? Porque ele não é crítico o suficiente para mudar de canal. Assim, muito a gente ouve isso. Sim. Então, assim, hoje eu considero a TV retrógrada. Eu considero a TV como fazendo algo que não... Por exemplo, quando eu estava na Record, e adoro meus amigos da Record, mas naquela época, em 2007, eu falei para eles, olha... vamos fazer um formato de reality, vocês juntam pessoas de todas as idades, já falava disso, uma pessoa de 80, outra pessoa de 15, outra pessoa de 50, outra não sei o que, junta tudo, você vai ver, deixa 15 dias essas pessoas fora da TV, num escritório, tipo brainstorm, vocês vão ver quantos formatos vocês vão ter de graça de reality show, de graça vocês vão ter, em vez de ficar pagando o que vocês pagam fora. Eles, não, porque precisa ser... Isso todas, tá? Todas as TVs. Precisa ser comprovado, que dá audiência, que não sei o quê, o horário certo e tal. Só que às vezes eles compram umas coisas que eles põem e não dá audiência, mesmo comprovado lá na Europa, nos Estados Unidos. Então assim, a gente é tão bom em criatividade. Você viu quantos leões que a gente ganha em Cannes e tal? E os caras não exploram. A internet explora. Sabe qual é o nome disso? Preguiça. É isso aí, eu gostei de você, porque você é um menino sério. Por isso que as mulheres gostam de ver. As mulheres maduras estão E mandaram mensagem aqui, inclusive, a convidada especial maravilhosa, Lucas de Saudade de acompanhar aqui no chat. Beijo, membros queridos. Mandou a Merielle França. A Marildinha mandou aqui que quer conseguir o livro, que eu vou depois explicar sobre o sorteio. A Merielle mandou uma grande mulher entrevistadora, inteligente. E a Marildinha mandou aqui para fechar. Maria Cândida, você é excelente, maravilhosa. Obrigada. Uma grande admiração pelo seu trabalho e trajetória. Meu povo, quero agradecer a sua audiência aqui. Estamos chegando ao fim. Você que não curtiu esse isso programa que a gente ainda... falou metade ainda. Eu acho que você tinha que voltar. Outra vez, vamos ver. Volte. Quando tiver o documentário pronto e tudo, tiver novidade. Então, ano que vem. Tá, mas quando tiver mas vem novidades. antes disso. Vamos ver. Quando tiver novidades, a gente bola. Bom, quem não segue ainda, vá seguir Maria Cândida TV. Lá você vai descobrir sobre o livro, documentário, tem conteúdo novo todo momento. Em todos os... YouTube, Instagram, TikTok e Quai. Ah, tá lá também. A mulher é onipresente. E LinkedIn também. LinkedIn também. Olha, meu povo, quero agradecer a sua audiência. Lembrando que estamos aqui na nossa última semana da temporada. Você que chegou aqui depois, eu queria repetir pra você só a agenda da nossa semana. Se a gente tiver essa imagem aqui, pra gente colocar aqui no jeito. Hoje, segunda-feira, temos Maria Cândida. Amanhã, que foi a melhor da semana, você já... Exatamente. Você chegou agora, depois você veio do começo. Amanhã teremos Kleber Machado aqui. Que é excelente, amigo. Quarta-feira ele, reizinho do entretenimento, agente do caos, Davi Brito vai estar por aqui. Quinta-feira eu encontro Lid para nossos papos sem pé nem cabeça, devaneios e brisas filosóficas. A Lid quem é que eu não sei? A Lid é atriz, fez novelas da Globo, Record, participou da Fazenda comigo. Você fala das Fazendas e você gostou, né? Eu gostei, cara. A gente tinha que depois falar antropologicamente isso. E na sexta, nosso último programa da temporada, nosso programa de número 300. Que é só você. Então, a gente não sabe ainda o que vai ser. Inclusive, aceito sugestões de vocês. Deixa lá nos nossos comentários o que vocês querem ver nesse programa especial. 2 anos e 300 programas no YouTube. E quando quando você não tá aqui, por exemplo, sei lá, você é convidado para fazer alguma coisa numa quarta-feira, o que você faz? Não vou. Você não vai? Jura? Juro, 2 anos assim. Esse é meu problema de live e tal, porque
eu começo, daí paro, começo e paro. Eu tinha isso, assim, eu peguei uma onda de podcast subindo e aí eu, novamente, como você, fiz uma cagada de aceitar um convite que eu achava que seria uma coisa, acabou não sendo muito e tal, e perdi um pouco essa passada. E depois desse tempo eu falei, não, peraí, agora, beleza, vai ter projeto aqui, vai ter coisa fora, vai ter coisa de TV, acho isso legal, mas se eu não olhar pro meu 100%, ninguém vai olhar. E Sim. TV, né, você sabe, passa. Vai, entrega, usa. Ah, obrigado. Obrigado, pela sua você é colaboração. ótima. Mas é que tem uma galera nova. Essa Então, galera peraí, nova. antes que chegue esse momento comigo, ele fala obrigado, amigão. Deixa, né? Você é ótimo. Você é ótimo, olha, foi muito bom. Mas você esse tá tempo. muito caro pra gente. Ou então, mas tem fulano que é mais barato, engaja mais. Então, por isso que eu foquei aqui e é a minha nova... Acho que o canal é meu novo meio principal de trabalho, assim, é pra onde eu vou jogar E de toda ganho, a minha né? energia. Exatamente. Meu povo, muito obrigado para quem chegou até aqui, muito obrigado a todos os convidados. Os universitários. Os universitários. Vai lá seguir @Maria Cândida TV. Muito obrigado por ter colado aqui. Vamos fazer mais programa. Adorei, Amei. viu? Mandar um beijo pra sua filha. Lara. Lara, beijo, Lara. Venha na próxima. E um beijo pra sua mãe, Vânia. Vânia. Eu vou mandar pra senhora, Boa. pra você, Pra tem minha você. idade, pra você o livro, e esse aqui eu vou deixar autografado e vocês fazem um sorteio. Boa, tá bom? fechou. Tá. Meu povo, obrigado. Ó, amanhã, meio-dia, bota o despertador aí, hein? Kleber Machado estará aqui com a gente. Opa. Tamo junto. Até amanhã. Tchau.